Olá, você está no MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorrerótica.blogspot.com. Aqui é a Angélica e estou aqui com o João Paulo, com o Daniel e com o Marcos para fazermos leituras de comentários lá do blog. Oi pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom? Opa, beleza? Joinha? Ok, então, eu vou ler o comentário do Eduardo Cosso sobre o podcast de literatura. Primeiramente, muito boa a participação do Oktok, de um dos podcasts que eu mais gosto. O número de livros que viraram filmes é muito maior do que eu imaginava, uma vez que um amigo me disse que não gosta muito de filmes, porque todos são baseados em livros, que ele adora. Porém, isso não é verdade. Valeu. A gente ficou muito feliz com mais um comentário do Eduardo, que é nosso, além de ouvinte, nosso colaborador aqui também do MasmorraCast. E infelizmente a gente falou muito sobre isso no podcast. Não tem como a gente não se decepcionar um pouco com as adaptações de livro para o cinema, né? Nunca chega a ser tão bom quando o livro é muito bom, né? O filme, infelizmente. Algumas adaptações que eu gostei, viu? Feitas para o cinema, de livros fantásticos. Tem várias adaptações que eu gosto. Outras, infelizmente, elas não conseguem ser tão fiéis aos livros porque não ficaram boas. De qualquer maneira, muito obrigada, viu, Eduardo, pelo seu comentário. Comentário aqui do MasmorraCast 17, do Filmes de Macho. Comentário da Virgínia. Gostei bastante do papo, aprendi bastante sobre os filmes de machão e Chuck Norris. Aí ela conta umas piadinhas aqui. Um dia ruim na vida de Chuck Norris é conhecido como Apocalipse. Uma vez Chuck Norris levou uma facada no olho, a faca ficou cega. Oh, boa. Chuck Norris pode matar 2 pedras com um passarinho. Chuck Norris já foi homem-bomba 13 vezes. Oh, cara, indestrutível. Aí ela deixou um PS aqui pra mim em especial. Queria mandar um abraço pra ela. Ela falou assim: parabéns pela iniciativa do Blog Central. Me surpreendi com a sua iniciativa e acabamos descobrindo mais um talento seu. Beijo. Um abraço pra ela também. Opa, obrigada, viu, Virgínia, pelo comentário. O blog do João Paulo realmente é muito legal, viu? A gente também tá apoiando bastante aqui, né, Marcos? Eu espero que o pessoal acesse o blog do João Paulo e também comente o que achou, né? Deixe comentários no blog dele. Também tô esperando. Aqui, tá meio desatualizado, mas é porque eu tava de férias, agora eu vou voltar a postar lá. Tá certo. Então, eu vou ler o comentário do Glaucio, que ele comentou nesse mesmo podcast, né, o Filmes de Macho. Ele disse assim: parabéns pelo podcast que já está entre meus 5 favoritos, sendo o melhor de cinema. Adorei vocês derrubando uma sarunduba do Orochi. Pra mim, Filmes de Macho são filmes que, além de porrada, também mostram valores e exemplos de como ser macho, como Warriors, Os Selvagens da Noite, Irmandade da Guerra, que é um filme que eu também adoro, viu, Glaucio? Cidade da Violência, Mad Max e essas coisas. Vocês fizeram com que eu reativasse meu blog, que por falta de retorno acabou entrando em coma, como a Geisha Zumbi. Já é uma morta-viva, não custa nada fazê-la ressurgir novamente. Aqui vai o post sobre personagens másculos que eu havia postado há um tempo. Ele deixa o endereço, está aqui nos comentários aqui do blog, tá? E o blog dele é geishazumbi.blogspot.com. E pessoal, visitem lá o blog do Glaucio, viu? E Glaucio, muito obrigada pelo seu comentário. Realmente foi um prazer derrubar o Tonhão, que ele estava enchendo nossa paciência, né, Marcos? Eu gostei de derrubar o Tonhão também. Olha, foi uma das melhores coisas feitas de podcast até hoje foi derrubar o Tonhão. Outra coisa, os ouvintes não puderam ver, mas a gente derrubou o Tonhão com um direto de direita. Pois é. Tá certo. Muito obrigada, viu, Glaucio, pelo comentário. Aí que legal que ele fala, né, que ele reativou o blog dele, assim, eu acho que é sempre válido, né, a pessoa querer retomar a falar sobre o que ele gosta, assim, pela influência de outras pessoas, assim. É verdade, pra gente é uma honra, viu, a gente saber que o pessoal tá reativando o blog. E eu deixo aqui o convite, como sempre, Glaucio, apareça, entre em contato com a gente se quiser gravar, tá? Não é verdade, pessoal? Isso aí. Vou lá visitar Glaucio, o blog dele. Então. Eu já visitei, ele fala sobre cinema e cultura pop em geral, é bem interessante e tá aí de novo o convite. Se o Glaucio quiser participar do MasmorraCast, a gente vai ter muito prazer em tê-lo aqui. Sim. A gente vai conseguir ainda fazer um podcast aí com umas 20 pessoas aí, tudo online, qualquer hora. Nossa. Vamos convidando todo mundo, pessoal, entra aí. Agora sou eu vou ler mais um comentário do Eduardo Cosso, que ele disse o seguinte: obrigado pela lembrança, é muito bom participar do MasmorraCast. The Blind Side é um filme que me emocionou. Realmente não procurei nada sobre ele e nem sabia que era história verídica. Só descobri pelas fotos das pessoas reais do filme. O mesmo vale pelo filme Invictus, que entrou no meu top 10 de filmes. Que 2010 seja melhor do que o ano passado. Bom, muito obrigado novamente, viu, Eduardo? Eu acho que o ano de 2009 teve muitas coisas legais, mas a gente deixa aqui no ar, aqui assim pro pessoal procurar, que às vezes o que realmente é legal não está no
no mainstream, tá? Às vezes tá lá no cinema coreano, é que às vezes o pessoal fica um pouco frustrado porque não consegue encontrar coisas legais assim, mas... Você teve aí no Festival de Sundance, no Festival de Cannes, no Festival de Berlim, trocentas estreias e lançamentos de filmes interessantes pra caramba. Foi um ano de efervescência. Talvez o cinema americano que não tenha sido aquilo tudo que a gente vai acabar vendo no Oscar agora, né? Que realmente 2009 talvez tenha deixado um pouquinho a desejar. De repente 2010 tem estreias aí, mas teve o evento, né? O Avatar no final do ano, essas coisas, né? Ah, nem falo do Avatar. Chega de Avatar, chega, gente, pelo amor de Deus. Nossa, posso abrir um parênteses aqui? Pode. Vai. Pois é, eu fui ver Avatar 3D lá, igual vocês falaram, né? Ah, vai sem preconceito, vai pra divertir e tal. Mas eu não consegui divertir no filme, sei lá. Eu não consegui entrar no filme. Mesmo com 3D na minha cara, assim. E depois eu não tinha ouvido nada sobre ele de podcast, né? Depois eu fui ouvir, assim, o pessoal que, na minha opinião, entende de cinema, falando assim, nossa, nota 10, dá nota 10, não sei o quê. Eu fiquei, meu Deus, cadê essa nota 10 que eu não vi? Eu não vi o mesmo filme que esse povo viu. Assim, eu dei nota 7 no meu blog pela qualidade técnica, mas mesmo assim eu acho que nenhum filme merece tanto marketing, assim, por tão pouca coisa, assim, sabe? Eu não sei se vocês leram a crítica que eu fiz lá, mas igual eu falei, é um filme que eu gostaria de levar meu primo mais novo pra assistir, mas que, assim, eu prefiro 1000 vezes ver um filme da Pixar, que eu acho que tem uma linguagem muito mais emocionante, assim, não consegui me emocionar com o filme. Não, eu assisti o Avatar, o Marcos assistiu o Avatar, minha filha assistiu o Avatar, só que eu tenho uma coisa em mim, assim, me incomoda essas coisas assim que é unanimidades. Todo mundo assiste, todo mundo baba, tem que ser o maior filme do mundo, vai mudar o cinema. Agora estamos sabendo aí que várias produções todas vão vir em 3D, né? E esse negócio de 3D me deu muito medo, assim, porque será que vai ser assim agora, todo blockbuster que não tem um roteiro bom, assim, vai ser feito em 3D, porque arrecada muito mais por pessoa, né? E eles estão conseguindo voltar com o pessoal pro cinema por causa do 3D. Se você vê a comparação, igual eu vi na revista da Veja essa semana, o gráfico. O Avatar já tem muito mais que o Titanic, que estava em primeiro lugar, mas com bem menos espectadores também. Ah, é? Também é por causa do 3D, que é super caro. Esse dos ingressos, né? Então eu acho que eles descobriram a maneira de fazer o filme ficar muito mais rentável. E isso me assusta um pouco. Claro que vai... Não, e o que me assusta é o comentário aí, quer dizer que o Avatar mudou o cinema, gente? Peraí, mudar o cinema é colocar o 3D? Na cara do pessoal, né? Vamos raciocinar aqui, né? Será que o roteiro de Avatar é assim tão bom assim, né? Eu acho que todo o hype, né? A gente tem que pegar e analisar, gente. Tudo que começa a virar uma febre tremenda, a gente tem que pegar, analisar e ver que, né? Será que não é que nem aquele ditado, Marcos? Sobre unanimidades? Que toda unanimidade é burra? Nossa, eu concordo. Pra essa situação eu concordo 100%. Eu quero ver o pessoal fazer algumas produções aí que eu já assisti em 3D, cara. Desafio. Pegar um Lars von Trier aí, Anticristo, fazer em 3D. Pois é, imagina fazer. Isso que eu pensei. O pessoal vai sentir a dor nos ovos, cara. Na hora que a mina der a porrada. Meu Deus, aquela cena. Você vai ter a impressão que em mim, cara, e nem ovo eu tenho. Nossa senhora. Eu imagino o Anticristo em 3D que o clitóris da mina ia voar na cara da gente, né? Quando ela cortasse. Né? Essa é uma beleza. Agora o que me deixou mais assim é porque em 2009 também tiveram outros filmes legais que não tiveram nem um 0,5% da popularidade que Avatar teve, né? Por exemplo, a gente tava conversando aqui offline sobre o filme The Road, hein, gente? Que é baseado naquele livro do Cormac McCarthy, que é um filme fantástico com o Viggo Mortensen. O Viggo Mortensen não recebeu indicação e nem o filme. O filme, olha, de boa qualidade, melhor do que muitos filmes aí que estão sendo indicados. Filme fantástico e passou batido. Só se fala em Avatar, só se fala... O Up, gente, recebendo indicação como filme, melhor filme. O que é isso, né, gente? Sem comentários. Eu tenho esperança que ele seja indicado ano que vem. Eu também, viu? Porque é no finalzinho do ano. Ao mesmo tempo, o Avatar também é do finalzinho do ano, né? Olha, então é isso, gente. Nós gravamos um podcast sobre o Almodóvar. Esse diretor, que ele é um cara, que ele é um transgressor. Ele toca na ferida. E é isso, gravamos um podcast desse diretor espanhol que a gente gosta bastante, que também tem muitos fãs aqui no Brasil, que é o Pedro Almodóvar, né? Um cara ácido, crítico, bem-humorado e que também tem um senso de drama espetacular. É isso. Nos despedimos aqui. Aproveitem o podcast. Eu acho que é difícil o pessoal por aí ter um podcast sobre o Almodóvar, gente. Então, quem puder, divulgue o nosso podcast, né, gente?
Sim. Comente E divulgue, passa a bola pra frente, entendeu? Fala assim, olha, tem um podcast de cinema ali que falou sobre o Almodóvar. Nossa, eu divulguei pra todo mundo, espero que todo mundo que ouviu dos filmes de macho escute o do Almodóvar, né? Pra ver essa outra face do Masmorra também, né? De falar dos filmes mais alternativos. Tá certo. Então, muito obrigada, gente. Curtam o podcast aí, ok? Falou, tchau, pessoal. Um abraço pra vocês. Tchau. Tchau. Cuando todos te olviden, volverás al camino. O Almodóvar, o nome dele completo é Pedro Almodóvar Caballero. Ele nasceu em 1951, no dia 24 de setembro, numa cidadezinha chamada Calzada de Calatrava. Nasceu nessa cidade e depois, logo cedo, a família se mudou para um outro lugar chamado Cáceres. E ele foi matriculado pelo pai num colégio interno, né, um colégio de padres e tal. Parece que nesse colégio ele teria sofrido um abuso, inclusive. Isso é uma coisa que é meio obscura na biografia dele, que ele fala sobre o assunto, mas não dá detalhes assim. Eu sei que ele saiu desse colégio, voltou para casa e aos 16 anos ele falou pro pai o seguinte, que ele queria morar num outro lugar, ele queria ir para um centro urbano grande. E o pai acabou concordando que ele fosse se mudar para Madrid. Aí chegando lá, ele começou a trabalhar na companhia telefônica. E aí é que é o interessante, que é aí que eu acho que teve a abertura da cabeça dele pra arte, pro mundo. Ele começou a se envolver com os meios culturais e artísticos ali do eixo Madrid-Barcelona. Então ele frequentava as exposições de arte, frequentava os shows de música, ele frequentava saraus literários. O Almodóvar ele começou a se envolver com tudo que é tipo de arte. Tanto é que ele cantava, ele desenhava, enfim, ele já fazia uns esboços aí de algumas narrativas, etc. E é isso, ele começou a se envolver com o ambiente cultural e artístico ali do eixo Madrid-Barcelona. Aí, em 73, ele acaba conseguindo uma câmera Super 8. E entre 74 e 1978, ele vai produzir aí curtas-metragens, em preto e branco, em Super 8. Esses filmes a gente acabou não conseguindo assistir, infelizmente, pelo menos não todos, né? São difíceis de encontrar, mas num outro que a gente viu, dá pra perceber que já começa aí a aparecer o estilo dele. Essa coisa dos figurinos, esse jeito extravagante dele de filmar, de lidar com o desejo. E ele faz em 78 curta-metragem, começa a chamar realmente a atenção dele, que é o Salomé. Não sei se vocês assistiram. Eu assisti também o Salomé. E é interessante, uma mistura da história de Abraão, é isso? E da história do João Batista. É, exatamente. Eu acho que aí ele começou a dar uma pitada do que ele ia fazer mais tarde. Porque você veja só, você tem Abraão, na Bíblia, Deus pede para ele sacrificar o seu filho Isaac. O Almodóvar coloca Salomé nessa história. Ou seja, já é o início do seguinte, alguém levado pelo desejo intenso por alguém a fazer coisas estranhas, absurdas, a coisas que chegam até o ponto de serem criminosas. Esse tema que ele aborda no Salomé, a loucura que Abraão é tomado de desejo e ele até é capaz de sacrificar o filho para poder ter a Salomé dançando para ele, isso é algo que ele vai tratar muito ainda na filmografia dele, né? Esse desejo que leva as pessoas a fazerem loucuras, etc. Aí, em 80, ele, com a ajuda da Carmen Maura, ele acaba fazendo o primeiro filme dele. Primeiro filme de longa-metragem, que se chamava Pepe, Lucy Bon e Outras Chicas de Montón. Eu achei muito legal. E tem uma cena do Chuva de Ouro. Chuva Dourada? Chuva Dourada. Sei lá, antes de qualquer coisa, né, e tudo pra quem tá escutando a gente, o Almodóvar, ele é um diretor assim, que ele é um transgressor, entendeu? Ele chuta o pau da barraca mesmo, tem sexo, tem melodrama. Pois é, ele é um cara transgressor como o John Waters. O Almodóvar, no início, ele é tão transgressor quanto, por exemplo, o John Waters, de repente. Já que a gente tá falando do Pepe Lucy Bon, aí que a gente pode entrar na movida madrilenha, porque esse filme Pepe Lucy Bon, ele é um produto
muito, tem a estética de um movimento que aconteceu em Madrid no final dos anos 70, início dos anos 80, que coincidiu com a época da queda da ditadura do Francisco Franco, que ele morreu em 75 e teve um processo de democratização do país depois disso, e os meios culturais, a juventude principalmente, aproveitando que aquela repressão que existia, ela estava mais frouxa, eles começaram a ganhar a noite de Madrid, né? A noite madrilenha, a noite de Madrid, a noite de Barcelona, o pessoal se reunia para fazer concertos de música, para fazer apresentações teatrais, para fazer saraus literários, e o pessoal dizia que eles tinham que tomar a noite da cidade, né? Para fazer os jovens mostrarem a sua voz e a sua cultura. Esse filme Pepe Lucibon, ele é exatamente quase que um retrato do início desse movimento. Por quê? Você tem, os personagens são quase todos jovens, que levam um estilo de vida alternativo, você tem a Pepe, que ela é uma traficante de maconha, você tem a Bon, que ela é uma cantora de uma dessas bandas do movimento da levada madrilenha, ela é uma homossexual, e você tem isso contraposto ao quê? Aquela figura da dona de casa e do marido que é policial, quer dizer, o Almodóvar deixa claro o seguinte, olha, quem estava no poder, que era esse governo totalitário, a polícia, a igreja, o poder agora é dos jovens, né? E justamente os jovens invadem a vida dessas pessoas nesse filme Pepe Lucibon, exatamente como a juventude invadiu as ruas de Madrid, a noite de Madrid, reivindicando a sua voz, né? Nesse filme é o início da parceria com a atriz Carmen Maura, né? Que vai até o Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, ou seja, são 6 filmes consecutivos em que ela participa com ele. Depois é rompido essa parceria, ele só volta a trabalhar com ela de novo no Volver 18 anos depois. Isso mesmo. Só pra você ter uma ideia, eu peguei várias informações sobre as duas garotas desse filme aí. Uma é a Carmen Maura, né? Nasceu em 15 de setembro de 1945. No intervalo em que ela não fez filme com Almodóvar, ela fez 40 filmes, tá? Nossa, caramba, trabalhou bastante, né? Bastante. Tem um estupro no filme, parece, logo no começo, sim, né? Uma das primeiras cenas, porque a Pepe, ela tem umas plantações de maconha na janela do apartamento dela. E o policial vê do outro lado da rua, né? E ele vai até lá pra tentar denunciar ela. Só que aí ia rolar um sexo ali pra encobrir isso. Só que ela não queria perder a virgindade porque ela pretendia vender a virgindade. Porque até esse momento do filme, ela vive com o dinheiro que o pai manda pra ela. Aí a partir disso, o pai liga pra ela e fala, não vou mais mandar dinheiro pra você. Aí ela começa a trabalhar produzindo propaganda pra televisão. Pra finalizar o Pepe Lucibon, esse filme acabou sendo um tremendo sucesso entre a juventude espanhola. O filme ficou conhecido no país todo, e o Almodóvar, a partir daí, começou a ser notado. 2 anos depois, ele faz o segundo longa dele, que é o Laberinto de Pasiones. O Labirinto de Paixões, ele também é o primeiro filme em que você tem a atuação do Antônio Bandeiras, ainda bem novinho. Também tem a Cecília Roth, que aparece no Pepe Lucibon nesse filme, já dessa vez com um papel maior. O filme Labirinto de Paixões é um filme que é curioso na filmografia do Almodóvar, porque ele é um filme cheio de defeitos. É uma história cheia de reviravoltas, que às vezes ela fica até forçada em alguns momentos. O grande lance desse filme não é a história em si. A história é basicamente o seguinte, você tem o príncipe de um país do Oriente Médio, ele está na Espanha, só que ele está sendo perseguido por terroristas xiitas que querem matá-lo. Só que um desses terroristas, ele acaba se envolvendo com esse sujeito, acabam tendo um caso. Só que ao mesmo tempo ele conhece uma cantora chamada Cecília, que quem faz é a Cecília Roth. É uma brincadeira com o nome da Cecília, né? Que é Cecília porque ela é viciada em sexo. Ela é completamente ninfomaníaca. Esse príncipe, ele acaba formando uma banda de rock, ele faz amizade ali com a juventude ali espanhola e entra numa banda de rock. A Cecília também tem uma banda, as bandas viram rivais, e ele acaba conhecendo a Cecília e se apaixonando por ela também. Ou seja, o cara começa o filme, ele é homossexual, tá fugindo do país do Oriente Médio para poder viver a homossexualidade dele, acaba tendo um caso com um dos caras, dos terroristas islâmicos que quer matá-lo, e do meio do filme pra frente ele conhece uma mulher e resolve que é com ela que ele quer ficar, na verdade, né? E essa Cecília também, que é uma mulher também que ela é ninfômana, ela resolve parar de ter encontros sexuais furtivos e ficar só com ele. Então o filme, ele é um labirinto de paixões exatamente, porque as pessoas, a sexualidade
personalidade delas muda ao longo do filme, os parceiros mudam, os propósitos que as pessoas têm na vida mudam durante o filme. É uma coisa muito curiosa. Tem uma outra curiosidade, que o filme tem muitas apresentações de bandas dessa Nevada madrilenha que a gente tinha falado. E tem o Almodóvar tocando? Ou na banda? O Almodóvar, ele tinha uma banda, que na verdade era uma dupla. Ele e um outro cara cantavam travestidos de mulher. E tem uma apresentação dos dois nesse filme. Tocam outras bandas aí da levada madrilenha, pessoal que também era do movimento que tocava, aparecem tocando, porque o filme gira muito em torno da vida dessas bandas de rock ali da juventude de Madrid. E você tem canja musical do Almodóvar que é engraçadíssima nesse filme. Aí em 83, um ano depois, o Almodóvar faz o filme dele que eu acho que é o mais transgressor até esse momento, que é o Entre Tinieblas, o Maus Hábitos. É um dos que eu mais gostei, é um dos que eu mais ri. Peguei essa parte do Almodóvar que ele começou a ter a projeção internacional, que é a partir do Mulheres à beira de um ataque de nervos. Então, assim, eu não tinha assistido nenhum desses filmes da fase transgressora dele. E no podcast passado a Angélica citou o Maus Hábitos e eu achei muito engraçado, assim, pelo que ela tava falando. E e esse filme aborda, assim, o lado cômico dele, que é bem menos, assim, nos filmes mais recentes. Eu achei bem legal, eu tô bem interessado pra ver esses filmes anteriores dele que eu perdi aí. Ah, você vai gostar, viu? Esse Maus Hábitos aí é uma história muito engraçada. Ele mostra um convento, né, Marcos? Isso, é um convento... Chega uma moça fugitiva, né, e tal. Ela tá fugindo da polícia porque ela presenciou um crime, é isso? É que é o seguinte, ela é uma cantora, né, e ela namora um cara, o cara morre de overdose no apartamento, e a polícia acha que ela pode estar envolvida no crime. Então, e ela também é usuária, né, de heroína e tudo, então ela resolve se esconder em algum lugar. E ela lembra que uma vez ela estava no camarim e apareceram umas freiras dizendo que eram fãs dela. E que tinha umas bolsas muito fashion, né? Isso, ela é. Exatamente. As freiras tinham umas bolsas muito fashion, entendeu? E aí deram a bolsa pra ela, né? Então ela falou assim, nossa, que bolsa mais linda. Agora você tenta imaginar, ouvinte, umas freiras vestidas com os hábitos e tal, e umas bolsas bem fashion, entendeu? Aí você já começa a achar que o filme tá meio diferente, entendeu? Não, e ela é uma cantora toda sexy, assim, né, e tal. Ela faz aquele tipo meio vamp, né? Então a gente até estranha das freiras gostarem, né? Dela irem até o camarim dela pra pegar um autógrafo. Eu sei que ela recebe um cartão com o endereço do convento e ela fala, opa, é pra lá mesmo que eu vou. Aí é claro que você pensa, nossa, a moça que é dependente de heroína e ela vai pra um convento, ela vai se curar. Ela vai chegar, ela vai se livrar da dependência de drogas. Chegando no convento, ela descobre que cada uma das freiras tem um nome bem meigo. Ah, muito boa essa parte. Irmã Rata, Irmã Esterco. É muito bom. Não, e as freiras são todas as atrizes que ele usa até, assim, durante toda a carreira dele, né? Sim, várias vezes. Ele usou. E elas fazem, assim, papéis menores nesse filme, mas depois elas estrelam, assim, filmes magníficos dele. Você vê que como elas cresceram junto com ele, né? Sim, é verdade. E aí tem umas cenas fantásticas, assim, que a gente pode falar alguma coisa. Eu vou falar em particular de uma freira que eu adorei, que eu achei um sarro, que é uma freira que cada uma tem um vício específico. Tem umas que é heroína, outra é maconha, mas tem uma que fica tomando LSD, entendeu? Parece a visão que ela tá tendo. Tá tudo super colorido, verde fluorescente. É muito engraçado. É muito engraçado, eu ri muito, sabe? Olha, eu vou te falar, o Almodóvar foi corajoso, viu? Porque ele mexeu com o que? A igreja, né? O pessoal deve ter ficado muito furioso nessa época, né, Marco? É verdade, porque, olha, além da Madre Superiora usar heroína, a Irmã Esterco usar LSD e tal, tem outras coisas absurdas, porque elas ficam fazendo roupas, né? Nossa, demais. Para as imagens, elas tentam fazer roupas inspiradas na alta costura para vestir as imagens. Essa é outra parte muito podre. Elas vendendo os produtos na rua. Pô.
Aquela Olha, parte que ela enfia uma ela- agulha na É bochecha. torta. É muito legal. E olha, vocês podem assistir que vocês vão dar muita risada com esse filme, viu? Mas, sabe, tem que assistir, mas sem a pessoa excessivamente religiosa, por exemplo, eu acho que não vai nem curtir tanto, viu? Tem que ter bom humor pra ver esse filme, que é muito legal. Qual foi a mensagem do Almodóvar nesse filme, Marcos? Uma das mensagens continua sendo essa coisa do desejo, porque a Madre Superiora, ela é apaixonada por essa cantora, né? Quando a cantora aparece lá, ela começa a fazer de tudo pra tentar manter a mulher perto dela, de alguma maneira, né? A Madre Superiora, além de fumar heroína, tem tendências homossexuais, ela já tinha casos com outras internas ali do convento, né? Ela só cura quem que ela tá querendo ali, né? Exatamente, ela ajuda, mas com segundas intenções. Ela quer traçar, na verdade, as garotas, né? Também a gente lembra que elas criavam um tigre, né? No quintal delas. Sim. É, que elas chamam de menino, aí Ela tem chama- uma que fica tocando um bongô do lado do tigre. Pra ele lembrar da África. pra ele ficar mais calmo e lembrar da África e ficar mais calmo. É um absurdo. Outra freira também que eu me diverti muito é aquela freira que fica escrevendo aqueles romances eróticos. A irmã dela fica pegando os romances e vendendo, só que ela não sabe que tá sendo o maior sucesso, já é uma autora super publicada. A irmã tá vivendo com a maior grana lá. E todo mundo lia os livros dela, né? Muita gente, ela já é uma autora conhecida já. Mas é isso aí, essa comédia escrachada, absurda e profana, né? Porque acaba sendo uma alfinetada, né? Nessa coisa da clausura que a igreja promove nos mosteiros, etc. Do papel dos padres, das freiras. É uma coisa muito interessante e causou muita polêmica, com certeza. Mas foi outro filme que ajudou a impulsionar a carreira do Almodóvar na Espanha. Ele ainda não era conhecido no resto do mundo. Ele ainda era mais sucesso na Espanha. Esse filme aí também foi um sucesso tremendo. Só que já começou a ser um sucesso num público maior. Não foi só um sucesso apenas entre a juventude ali relacionada com o movimento madrilenho e etc. Já teve um público mais abrangente que acabou assistindo e gostando do filme. E outros que odiaram, né? Que ficaram muito, muito irritados com o filme. Eu acho que é importante falar pra quem quer conhecer a obra do Almodóvar e tal, que é uma experiência que você não pode ter nenhum preconceito, você tem que estar desarmado, você tem que chegar e absorver aquilo que ele tá tentando te passar. Não Exatamente. Ele vai te chocar de alguma maneira, você gostando ou não. Então, acho que cabe da pessoa interpretar o que ele tá falando, sem ter o preconceito. Tentar ver pela ótica dele, o que ele tá tentando mostrar. É uma experiência muito válida, assim, eu gosto muito. Complementando o que o João Paulo disse, outra coisa é você tem que ver o filme com mente aberta e sem julgar o que você está vendo. Por exemplo, eu me senti meio incomodado com algumas cenas, realmente dá uma incomodada mesmo, sabe? Mas você entende a história, eu acho que é o mais importante. Você tentar entender a história que você consegue assistir o filme até o fim. É assim, ver o filme com a cabeça aberta mesmo, mente aberta. Eu acho que pra quem gosta de cinema, se a pessoa gosta de cinema, a pessoa, a princípio, tem que ter a mente aberta. Sim. E a espinha Pois é, eu acho... e o coração tranquilo. Eu acho que antes de querer só se divertir com o cinema, você tem que estar disposto a receber o que o diretor, o que é que ele tá querendo te passar. E entrar nessa viagem dele, senão você não curte o filme e vai ficar, sei lá, você vai achar estranho só. E não vai conseguir absorver o que ele tá tentando ali passar pra você. Em 84, o Almodóvar ele filmou Que he hecho para merecer esto? O que eu fiz para merecer isso? Mais uma vez com a Carmen Maura no papel principal. Eu acho que ele é o primeiro filme em que o Almodóvar começa a dosar aí a comédia com o drama, né? Esse filme ele não deixa de ter momentos engraçados, absurdos, mas ele já tem peso maior na parte dramática, né? Porque bem ou mal é uma família desestruturada, né? A Carmen Maura ela é uma dona de casa que tem um marido que é infiel, que sonha e continua atraindo ela com uma cantora alemã. Tem os dois filhos, que um é traficante, o outro é um homossexual, é um jovem homossexual. Detalhe que né? são rapazes jovens, né? Sim, são rapazes aí na faixa dos 15, 16 anos e já estão assim, fazendo coisas na vida que é claro que ia deixar uma mãe desesperada, né? Então o filme tem um quê de comédia, mas o personagem dela é bastante dramático, da Carmen Maura. Que eu me lembro, um dos filhos dela, ele fica tendo caso com os pais dos amigos dele, né?
é isso? Exatamente. Só que depois o Almodóvar, ele começa a brincar com essa situação, que ela vai levar o moleque no dentista, o dentista se apaixona por ele, ela resolve deixar o moleque viver com o dentista porque acha que ele vai ter uma vida melhor lá, né? Porque Nossa. a situação na casa dela tá terrível, estão passando fome, estão com dificuldades enormes e tal. Eu comecei a assistir esse filme e não terminei, mas ele tava bem interessante, viu? Tem um aqui em 85, trailer para amantes de Lo Proibido, diz que isso daí não foi lançado nem em Portugal e nem foi lançado aqui no Brasil. Sim, Então, verdade. Ele foi proibido, esse filme, é isso? Mas proibido até hoje? não, esse filme é um curta-metragem que ele fez pra TV espanhola, pra TVE, ele fez de encomenda. Sim, esse filme não chegou a ser lançado. Ele não foi, porque ele é um filme feito pra TV, ele é um curta-metragem feito pra ser exibido na TV espanhola, então acabou não sendo lançado no Brasil nem em Portugal também, se eu não me engano. Mas eu cheguei a assistir, não sei se o Daniel ou o João Paulo viram. Não assisti. Então, é a história de uma família. Esse filme é engraçado que ele é contado, ele usa uma loja de departamentos como cenário. E a história basicamente é um sujeito que ele tá indo embora de casa, a mulher e os dois filhos elas ficam cantando canções, tentando convencer o cara a ficar, mas ele vai embora com uma outra mulher. Ah, eu assisti isso. Lembra? Daí. Isso. Eu assisti, cara. Então, mas é como alguém gravar um curta na Marabras, vai. Isso. Você vê os móveis ao fundo, assim, é bem engraçado. E o filme todo é contado através de canções, porque essa mulher abandonada pelo marido, ela vai virar prostituta, só que ela acaba conhecendo um cara enquanto ela tá trabalhando, e esse cara acaba se tornando, ela reencontra o amor. Antes do final do filme, ela vai reencontrar o amor. E o filme todo é contado através de figurinos extravagantes e de músicas que os personagens cantam. É muito bacana, é a cara do Almodóvar. É muito legal. O Almodóvar, ele tem esse lado, assim, extremamente melodramático nas histórias dele, né? Que são histórias, assim, que algumas pessoas poderiam até achar meio brega, né? Porque é aquele amor rasgado. Se tu me faz sofrer, eu também quero que você sofra, né? Algo do gênero, né? Pois é, isso mesmo. É um refrão de bolero, né? As histórias do Almodóvar dariam refrões de bolero excelentes. Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré. Aí em 86 ele faz O Matador, que é um pouco diferente dentro da filmografia dele também. Esse filme é mais uma parceria dele, é mais um filme dele com Antônio Bandeiras, e esse filme é interessante porque ele quis fazer uma homenagem a alguns nomes do cinema espanhol, que ele sempre gostou, que ele admira muito. Então esse filme ele tem alguma coisa de Luis Buñuel, essa coisa do desejo, que já é um tema também do Almodóvar, mas desse absurdo, dessa coisa do desejo ligado ao amor e à morte, o desejo sexual ligado ao desejo de morte, que o Buñuel chegou a explorar isso algumas vezes, e esse filme também, essa temática do serial killer, do sangue, da morte, remonta um pouco ao Jess Franco, que é um realizador espanhol também de filmes de terror, de suspense. Então ele quis fazer uma homenagem a esses dois cineastas aí. O filme ele é uma grande brincadeira, né? Ele é uma comédia de humor negro, bem curiosa, é a história de um toureiro que ele tá aposentado da tauromaquia, não tá mais fazendo touradas, só que ele assassina mulheres pra poder suprir o desejo que ele tem de matar, exatamente. Acaba um jovem que é feito pelo Antônio Bandeiras, tem um jovem que é fascinado por ele, é aluno dele da escola de toureiro. Esse jovem acaba sendo, por N motivos, acusado dos crimes que o toureiro comete. E aí, ele é defendido por uma advogada que também é uma serial killer, é uma advogada que também ela sai com os caras e acaba assassinando os caras. E aí, por conta dela estar defendendo esse jovem que era ex-aluno dele, o toureiro e a advogada se conhecem e começam a viver uma paixão avassaladora, né? Porque um compreende o outro, os dois são assassinos seriais, né? São serial killers, e quando se conhecem acabam assim se apaixonando imediatamente. E o filme vai jogando um pouco com essa coisa do suspense, com essa relação absurda entre o toureiro e a advogada, que eles relutam em ficar juntos. Eu lembro que tem uns zooms assim muito reveladores nas calças dos alunos de tourada lá. Verdade, o Almodóvar ele não nega, né, que ele tem um jeito, ele tem uma visão um pouco gay das coisas, né? Ele tem uma ótica gay na hora de filmar. Então, os pacotes ali dos alunos de toureiro são filmados em close, né? Tem um close, pareceu aquele filme lá, Top Secret, aquela cena lá do que o cara ele anda lá em cima dos bailarinos lá, entendeu? O primeiro filme do Almodóvar que ele começa a abordar essa temática da tourada, né? Exatamente. Tourada, ela é o centro do filme, né? E essa relação também do toureiro
floreiro, a espada ser uma metáfora do pênis, essa coisa dele, ele mata e o pessoal vendo essa virilidade dele na hora que ele tá matando, ele acaba despertando o desejo, então tem uma relação de morte com desejo sexual, enfim. É um filme que também tem um lado meio psicanalítico, eu diria. Sim, justamente por isso, quando ele não pode mais matar os touros, ele começa a matar pessoas, né? Isso, ele se sente meio broxado, né, por não poder matar mais, porque o prazer dele realmente é em matar, não é no sexo em si. Tem uma ponta impagável do Almodóvar no filme, né? Na hora que ele tá junto às modelos, lá é muito legal. Pois é, exatamente. Ele sempre faz pontas muito divertidas nos filmes, né? Ele tem uma veia assim pra comédia. É pena que ele não faça papéis mais longos, eu acho, nos filmes dele, que acho que seria interessante. A nadie yo en el mundo, daré mi corazón. Então, aí depois desse, em 87, vem A Lei do Desejo, né? Que é outro filme com o Antônio Bandeiras, né? Exatamente. E esse filme eu acho que ele marca uma mudança na carreira do Almodóvar aí definitivamente, que ele abandona o viés da comédia e ele se direciona mais pro drama, que A Lei do Desejo é um filme que ele tá muito mais para o drama do que pra comédia, né? Ele pode ter um ou outro momento engraçado, mas basicamente é um drama com tintas de tragédia, na verdade, né? Sim, o filme já começa meio chocante, né? E já começa com um homem nu, né? Com a bunda pra cima. É, porque o personagem que é o Pablo, que é um cineasta, ele tá fazendo um filme que tem uma temática do voyeurismo homossexual, né? E tal. Daniel assistiu esse daí, Daniel? Não assisti. Ah, pô, logo esse que tu não assistiu, eu queria saber o que tu achou. Esse daí já começa pegando pesado mesmo. A primeira cena já é uma cena assim que dá pra mexer com os brios do pessoal, né? De todas as maneiras, eu diria. Sim, e ele volta de novo a tratar o tema do desejo, da loucura envolvendo o desejo, dos absurdos que as pessoas fazem por causa do desejo, porque esse cineasta ele se envolve com um rapaz, e ele tem um namorado, né? E quando esse namorado termina com ele acaba se envolvendo com outro rapaz que é vivido pelo Antônio Bandeiras, e esse rapaz que ele conhece, que ele se envolve, mas pra esquecer a fossa que ele tava por ter sido abandonado pelo namorado, esse cara que é vivido pelo Antônio Bandeiras começa a persegui-lo, né? Fica com uma fixação tremenda nele, ele vai ser capaz de qualquer coisa pra ficar com ele. Seria um gay extremamente ciumento, né? Que fica checando cartas. Exatamente. Ele nem se entendia como homossexual ainda. Quando ele começa a se relacionar com esse cineasta, é que ele se descobre realmente homossexual, e justamente um homossexual violento, possessivo, psicótico, né? E que vai até cometer crimes, né? Em prol desse amor que ele tem pelo cineasta, pelo Pablo. A Lei do Desejo foi um filme do Almodóvar que já também chamou muita atenção, foi um sucesso de público e a crítica falou muito bem do filme. Ele foi um dos filmes, acho que foi o primeiro filme do Almodóvar que os críticos classificaram como sendo um ótimo filme mesmo, que causou impacto não só pelo exagero ou pela polêmica, mas como filme mesmo, como obra cinematográfica. Pepa, ela é uma atriz que ela tá grávida e ela não sabe. É abandonada por Ivan, que é o seu amante, e ela se desespera tentando encontrá-lo. Enquanto tenta falar com ele, recebe a visita de Candela, que é uma amiga que se apaixonou por um desconhecido e agora descobriu que ele é um terrorista e teme ser presa. Mais tarde, chega ao apartamento Carlos, que é vivido pelo Antônio Bandeiras, que é o filho do Ivan. Com um topete horrível. E ele não parece o Antônio Bandeiras. Se você não prestar atenção, você nem percebe que é ele. Ele está acompanhado de Marisa, que é vivida pela Rocília de Palma, que é um personagem, é uma atriz que está sempre nos filmes dele, que é uma nariguda. Eu acho ela muito estranha, essa atriz aí. Ela é bem exótica. Exótica sou eu, pô. Exótica. Eu li, assim, que ela tem um perfil... Como é o nome daquele pintor espanhol mesmo? Picasso? Porra, ela realmente, cara, não, você deve agora... perfeitamente. Nossa, agora que você falou, eu consegui lembrar quem que é. Eu pensei que era um travesti, né? Até falei pro Marcos, nossa, que interessante, não, um travesti. Porque a moça, cara, ela tem uma ela é cara... medonha. Ela é medonha. Parece figurante do Priscila, Rainha do Deserto, cara. Tá mas dá vontade de fazer sexo nasal com ela. Nossa, cara. Que medo. Que horror. Bom,
ela é noiva do Antônio Bandeiras no filme, e eles estão procurando um apartamento pra alugar. E elas vão exatamente na casa da Peppa. A Peppa é uma dubladora, né, Daniel? Sim. Mostra, inclusive, ela dublando uns filmes lá que eu achei interessante. Porque eu fui dar uma pesquisada e fui dar uma olhada no YouTube, né? Aí eu encontrei os dubladores de alguns filmes do Almodóvar, né? Que, por sinal, gente, pra quem tiver curiosidade de pesquisar, eu posso até colocar no post. Eles falando com muita paixão, a coisa mais linda da relação que eles têm com os filmes do Almodóvar, né? E nesse filme, especificamente, mostra essa Peppa, que ela é uma dubladora, né? Mostra ela no estúdio dublando, ela tá dublando um trecho do filme, que por sinal, esse trecho, sabe aquela, ela começa a chorar, porque parece ter relação com a própria vida dela, né? Que é uma cena meio de despedida, né? O Ivan dublou outra parte. Sim. Ele dubla uma parte, e eles fazem uma parceria na dublagem, né? Só que eles dublaram separado. Ela chegou quando ele já tinha saído. Esse filme, agora eu lembrei, esse filme que ela tá dublando é aquele filme famosíssimo de faroeste, o Marcos que deve conhecer. Ah, lembrei. É Johnny Guitar. Sim, exatamente. A cena da Johnny Guitar com a prostituta, né? Isso, que é vivida pela Joan Crawford. Exatamente, é o Johnny Guitar que eles estão dublando. E é uma cena onde eles estão... É justamente uma cena romântica, que ela tá perguntando por que você voltou e por que você foi embora. E ele falou, não, mas eu tô de volta. E... Quando a gente fez o podcast sobre comida, alguém tinha mandado um e-mail, alguma coisa, falando desse filme. Foi você, Opa! Né? Falando do tal do Gaspacho, né? Lembra? Não, essas... Assim, eu posso só falar um negócio antes do... Vocês estavam falando do filme aí, é interessante notar, eu não assisti o filme que passou no filme dele, que vocês estão falando aí que ela dubla no começo, mas assim, sempre nos filmes da Almodóvar vai ter alguma coisa a ver com a história. Eu não sei se esse tem, Marcos? Esse também tem, exatamente. Porque o Johnny Guitar, falando rapidinho sobre o filme, ele é um faroeste clássico. E é uma mulher que ela teve um caso com um pistoleiro, que ele era chamado Johnny Guitar porque ele tocava guitarra muito bem. E o cara, ele é mais novo do que ela. Aí a situação inversa. A Carmen Maura, de repente, ela é um pouco mais nova do que o Ivan. Eu sei que no filme Johnny Guitar, Joan Crawford, ela é abandonada pelo amante. E ele vai reaparecer muitos anos depois para tentar salvar a vida dela, numa situação de perigo. E o filme tem a ver isso com o filme Mulheres à Beira do Ataque de Nervos, pelo seguinte, ela é abandonada pelo Ivan, mas depois ela tenta salvar a vida dele, ela não deixa de gostar dele, mesmo desistindo de ficar com ele. Então essa relação que ela tem com ele é muito parecida da relação que o Johnny Guitar tem com a personagem da Joan Crawford no filme. Ah, legal, então, pô. Eu acho que é uma maneira que ele tem de homenagear quais foram as referências dele e tal, e ele sempre faz isso em qualquer filme dele que você pegar, se você prestar atenção, você vai ver que tem isso. O Gaspacho, né, quando foi comentado na leitura de e-mails, eu nem fazia ideia do que era Gaspacho. Aí eu assisti o filme e descobri. E esse Gaspacho tava cheio de sonífero, e a tal da Marisa tomou. E aí começa a acontecer várias confusões. Vem policial, que também toma. Uma festa. Mulheres à Beira de Ataque de Nervos foi indicado ao Oscar de melhor filme. E ganhou prêmio em Cannes, também de direção. Então, foi o primeiro filme dele que ganhou mesmo a projeção internacional, que foi se tornando popular e as pessoas começaram a ouvir falar de Almodóvar, né? Vamos ao próximo. Atami. Opa. Isso. Em 90 ele filma Atami. Vocês assistiram, né? O Daniel e o João Paulo assistiram? Assisti. Querem falar sobre o filme? Então, nesse filme, assim, ele é o primeiro filme que ele faz sem a Carmen Maura, né? Então, é o primeiro que ele faz sem a Carmen Maura e é o primeiro filme da parceria dele com a Vitória Abril, que ele vai fazer 3 filmes com ela. E a Vitória Abril, ela faz uma ex-atriz pornô que tá participando de um filme, né? De um diretor com quem ela tem amizade, que chamou ela pro papel principal. É um filme de suspense, meio B, assim. E o Antônio Bandeiras faz um cara que fugiu do sanatório. Ele é um doente psiquiátrico. Ele já conhecia a personagem da Vitória Abril, porque eles tinham dormido juntos uma noite de uma outra fuga que ele tinha feito. Na verdade, ele não fugiu, ele saiu mesmo. Ah, desculpa, é verdade. Ele teve alta, tem razão. Ele conheceu ela numa das fugas dele, que eles tinham dormido juntos, depois ele voltou pro sanatório e aí ele recebeu alta. É isso mesmo. Nesse filme aparece a mãe dele, que é a mãe da Marina. Exatamente. A mãe do Almodóvar, né? Almodóvar é? A mãe da Marina. Exatamente. E ela também aparece no filme anterior que a gente falou. Mulheres à Beira de Ataque de Nervos. Isso. Ela é aquela jornalista lá que tá na televisão? Ela tá lendo um papel assim. Eu lembro que quando eu assisti eu achei muito estranho, cara. Falei, nossa, que diferente, né? Uma coroa assim, né? Nossa, não tô lembrando de nada.
E ela vai aparecer em mais um programa, em outro filme mais pra frente, que a gente vai falar. Certo. Mas eu sei que, então, continuando, o personagem do Antônio Bandeiras, ele acaba sequestrando essa moça, porque ele quer convencê-la a ficar com ele. Ele diz pra ela que ele quer ser o marido dela, quer ser o pai dos filhos dela, e quer viver com ela o resto da vida e quer tomar conta dela. Como ela não dá muita bola pra ele acaba sequestrando ela pra tentar convencê-la. E aí, nesse filme, ele começa a tratar mais das questões, assim, de amor doentio e vai relacionando essa parte da comédia com uma parte mais dramática, né? Exatamente, o filme mistura drama e comédia. Nesse caso aí do Atami, ele voltou a ter uma dose mais forte de comédia, né? Na mistura entre drama e comédia, acho que a comédia ainda tá ganhando aí no Atami. Retrata também a síndrome de Estocolmo, né? Exatamente. Que é a vítima se apaixonar pelo sequestrador. E é o que vai acabar, isso é uma coisa até previsível, né? É previsível que ela vai acabar se apaixonando por ele. Mas também acho que tem uma coisa sobre esse filme que eu acho que é interessante falar, que depois do sucesso do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, o Almodóvar, esse filme, ele tem uma cara de filme feito mais ao gosto do grande público, né? Ele é um filme um pouco mais palatável do que os outros do Almodóvar. A história tem um andamento mais linear, tem música do Ennio Morricone no filme, né? Enfim. É um filme mais leve, assim, você percebe que ele volta a abordar a comédia e não tem aquelas coisas dramáticas. Eu só não tô lembrando aqui se tem cena de nudez no filme, tem? Tem. O humor fica por conta da hora que ele vai comprar droga lá com a moça da lambretinha, que é a vida pela Lucy de Palma, que a cena é engraçada, né? Porque ele segue ela, rouba o dinheiro dela, depois mais pra frente ele vai comprar remédio pra Marina e ela encontra ele e eles dão uma surra nele. Exatamente, ele rouba, primeiro ele rouba ela, depois ele se ferra quando ele encontra ela de novo, né? Exatamente. Isso é muito divertido. Mas ao mesmo tempo, a Marina acaba se comovendo, né? Porque ele acabou se machucando por causa dela, né? Sim. Acaba ajudando ela a olhá-lo com outros olhos, né? Verdade. Eu lembro que ele foi um sucesso tremendo, passou nos cinemas aqui no Brasil, o pessoal gostou bastante. Então, eu não sei se vocês ouviram falar, mas sempre que a Penélope Cruz dá entrevista, ela fala que ela se tornou atriz porque ela viu esse filme no cinema quando ela tinha 13 anos, né? Assim, um filme que é mais totalmente adulta temática. Certo. E ela viu com 13 anos e ela falou, não, eu quero ser atriz, agora eu tenho certeza. E ela buscou o Almodóvar e hoje tá aí, né? O maior parceiro dela. Sim. Interessante. E a Penélope Cruz, né, já que você comentou, ela começou a carreira dela fazendo filme com outro grande cineasta também, que é o Bigas Luna, né, Marcos? Exatamente. Ela e o Javier Bardem, né, no filme Jamon Jamon. Ela faz uma ponta muito bacana. Esse que tem aquela luta lá com os presuntos? Exatamente. Que os caras brigam usando presuntos. Usando o pernil, né? Cada um segurando um pernil e acertando o outro com o pernil. Todos os filmes do Almodóvar você nunca vai ver o maniqueísmo que você vê no filme americano, né? As ações dos personagens sempre são justificáveis de alguma maneira. Então o vício das drogas, o fato do cara correntar a mulher, querer viver com ela, tudo explicado por alguma coisa. E ele justifica isso de uma maneira que você acredite, né? Então diferencia bastante os filmes dele dos filmes americanos, por exemplo. Sim. Ele não julga os personagens, o personagem não faz determinada coisa porque é mal ou porque é bom. Todos os personagens têm suas fraquezas, têm seus defeitos, têm seus medos, suas paixões, os seus vícios, e aquilo faz parte deles. Isso é uma coisa que eu acho que pega bem a realidade e a condição humana, que as pessoas têm realmente vícios, elas têm medos, têm defeitos, têm intolerâncias, não deixam de ser boas ou más por causa disso, né? O Almodóvar não julga os personagens, ele tenta compreendê-los. São personagens mais reais, né? Porque no mundo hoje em dia, por exemplo, não existe pessoa exatamente boa ou má, mas todas as pessoas têm defeitos e qualidades. Sim, exatamente. Uma coisa que eu queria complementar é que, como foi falado aí, como foi referência para Penélope Cruz, esse filme, acabou fazendo um filme com a Vitória Abril, que é o Sem Notícias de Deus, de 2002. Não assisti esse daí, hein? É um filme eu francês. também não. Filme francês. Então, ele em 91, ele fez De Salto Alto, Tacones Lejanos. Então, aí nesse filme ele volta a usar a irmã Esterco, né, do Maus Hábitos, que é, nesse filme, é a Marisa Paredes, que na minha opinião, assim, é a melhor atriz que ele usa nos filmes dele. Eu gosto muito da atuação dela. É aquela que fica tomando LSD e vendo o bicho. É. Então, e nesse filme conta a relação dela, que é uma atriz e cantora,
cantora, e da filha dela. O filme começa com a filha dela esperando ela no aeroporto. Volta pra um flashback de quando a filha dela era criancinha, e enfim, eles estavam numa viagem lá, e a mãe dela esqueceu da filha dela no multidão. E aí você já percebe qual que vai ser o teor do filme, e por todo o filme vai tratar dessa relação da mãe com a filha, que a mãe sempre preferiu a carreira do que a filha, e depois de muito tempo que ela foi reencontrar a filha, que é nesse momento aí, bem comecinho mesmo. O pai queria trocar a menina por coco. Ele começou fazendo uma piada, né? Mas uma piada de extremo mau gosto. Imagina a criança que é muito carente. Menina, né? Exatamente, é muito carente, muito dependente, né? Da mãe, já tem aquela ausência de atenção. Você começar a entrar numa brincadeira de o cara, eu fico com essa criança, eu dou 1000 cocos por ela. Aí o padrasto, né? Que não é o padrasto, no caso, já começa a falar: 1000 não, pô, ela vale pelo menos 1500 cocos. Quer dizer que isso daí acaba desencadeando numa tragédia, né, Marcos? Sim, exatamente, porque a filha, né, que é vivida pela Vitória Abril, ela sempre quis que a mãe fizesse sucesso, ela dava a maior força pra mãe se tornar atriz, a mãe conseguir, só que no fim, quando a mãe consegue, ela prefere a carreira, né, e acaba deixando a filha em segundo plano, né, acaba deixando a filha pra lá, a filha que tanto torceu pelo sucesso da mãe, e a filha parece que ela viveu a vida inteira esmagada por essa figura, né, ela não é tão inteligente, tão talentosa quanto a mãe, né, e ela não sabe o que fazer pra obter o amor da mãe, ela é uma pessoa comum, ela não é uma estrela, e como é que ela vai obter o amor e a atenção de uma mulher que é famosa, que tem tudo, né, que tem todo mundo, todas as atenções voltadas pra ela. É o grande drama dessa personagem da Vitória Abril no filme. Isso é mostrado de uma maneira assim muito comovente, muito assim sensível pelo Almodóvar. Eu acho que esse filme, eu não sei, é um dos meus filmes dele preferidos. Eu acho de salto alto assim excepcional. Eu só tenho uma pergunta pra fazer pra vocês assim, pra ver se vocês entenderam por que o nome do filme é Salto Alto, de Salto Alto. Por que o nome do filme é de Salto Alto? Tem a ver com uma cena do final que a Vitória Abril fala que ela ficava observando os pés da mãe, né? E ela não lembra em que contexto exatamente isso, mas que ela tava de salto alto. Ah, sim. Eles moravam numa casa que tinha um tipo de um porão e que olhava o pessoal na rua. Ele via só os pés na rua. Isso. Tá, agora eu acho que na verdade é a mãe que olhava, não? A personagem da Marisa Paredes que olhava. Eu perguntei assim porque só uma cena assim que me marcou com o salto alto, que é a hora lá que ela transa com o travesti lá, sabe? Então, eu queria falar dessa cena, que assim, as cenas de sexo do Almodóvar são totalmente diferentes de qualquer cena que você vai ver nos outros filmes, né? Eu acho que ele pega os personagens mais inusitados e te pega de surpresa aquela cena, assim. No caso, era a filha da moça, da Marisa Paredes, que era amiga de um transformista que interpretava a mãe dela. Aí você já pega toda a metáfora, né? E aí ela vai conversar com ele no bastidor e tal, e de repente, do nada, ele começa a fazer sexo com ela. Pensa que travesti não dá no couro? Não, pois é, isso que. E eu acho legal isso, que ele pega esse negócio da diversidade. O amor não tem dessa coisa de preferência, né? O cara se apaixonou pela mulher e tal. Que é uma coisa que eu já conversei com o Marcos várias vezes, assim, porque o pessoal pensa que o homossexual ou travesti, que seja, que é uma coisa impossível deles não terem uma relação heterossexual. Isso aí é uma ilusão, né, Marcos? Exatamente, isso acontece muito nos filmes do Almodóvar. Você tem o cara que é homossexual, às vezes até ele é travesti, mas ele tem envolvimento com mulheres, ele tem fases da vida em que ele se relaciona com pessoas do sexo oposto. Eu, por exemplo, nunca ia imaginar assim, que um travesti poderia ter atração por uma mulher. Então, esse filme tem surpresas em relação a esse travesti no fim, né? Que a gente não pode contar, né? Esse travesti é vivido pelo ator Miguel Bosé, né? Tal, que era um cara também que fazia muito sucesso aí no cinema europeu na época, né? Agora acho que ele tá meio sumido, não tenho mais visto filmes com ele. Próximo filme é o Kika. Pois é, assim, eu queria perguntar se vocês gostaram do filme. Sim, eu gostei, ri bastante, viu? Ri muito desse filme. Eu assisti faz um tempo, viu, já. Não lembro. E você, Marcos? Eu gostei do filme, mas eu acho que é um dos Almodóvar mais fracos. Eu também achei, e assim, não sei, eu acho que ele ficou escrachado demais, e tem aquela atriz que nunca foi, que ele nunca teve, não que eu me lembre assim, nenhum filme com ela. Não, ela fez outros. A Verônica Fork, né? É a Kika. Sim, a Verônica Fork. Então... Ela fez outros, ela participou de outros. Pois é, eu acho ela uma personagem assim que não cativou, não. Eu achei assim, no geral o filme eu não gostei muito. Ela participou do Que Fiz Para Merecer Isto.
como Crystal, e Matador ela era uma periodista. E uma coisa que eu percebi é que ele sempre usa atrizes experientes, ele não pega atrizes jovens, tirando o Wolver, né? Atriz muito jovem, assim, pra trabalhar com ele. Engraçado, né? Eu já não gosto muito, não é que eu não gosto, assim, mas das atrizes que o Almodóvar usa e várias vezes, a Vitória Abril é uma das que eu acho menos, assim, que eu tenho menos empatia pela Vitória Abril. Nunca vi muita graça nela, não. Talvez não, no Kika ela não esteja muito bem, mas no Atami, por exemplo, ela... No Atami eu gostei bastante. E no De Salto Alto ela tá excelente. Agora, o Kika já é um filme que... Porque tem uma coisa que eu acho que é o seguinte... Eu acho que o Almodóvar, no Kika, ele tentou fazer ele tentou agradar o público, ele tentou fazer uma salada da veia dele pra comédia, da veia dele de transgressão, ele tentou misturar os elementos que ele tinha usado ao longo da carreira toda dele, que o público estava pedindo pra ver de novo. Só que talvez o resultado disso foi uma coisa meio forçada. Eu também acho que a atriz que faz a Kika, ela não tá muito bem. Ela tá assim caricata demais. A Vitória Abril também, acho que ela tá meio vacilante no papel, tá meio mecânica talvez. Eu acho que caricata é a palavra certa. Ficou tipo, ele fez um estereótipo dele mesmo no filme, assim, no final. Parece que é um outro diretor tentando imitar o Almodóvar, ou fazer uma paródia do Almodóvar, né? Esse filme é uma crítica ao jornalismo sensacionalista, né? Exatamente. A Andrea, ela representa o apresentador, os Datenas da vida, né? Isso, ela é aquela jornalista inescrupulosa, pilantra, que ela é capaz de fazer qualquer negócio pra ter audiência, né? Sim. Não importa quem vai se machucar, quem vai sofrer, se ela tiver que chantagear, enganar, roubar, ela não tá nem aí, né? E tem também o serial killer, que é o Peter Coyote. Esse eu acho que ele tá bem no filme, mas o Peter Coyote também, ele tá sempre bem, né? Ele é difícil um filme que ele não esteja... Ele tem aquele jeitão dele, assim, já característico, e acaba funcionando bem. O Peter Coyote é aquele do Lua de Fel? Exatamente. Ah, muito legal, lembrei. Gosto desse ator. Eu acho que a única participação do Peter Coyote em filmes com o Almodóvar foi no Kika mesmo. Sim. A cena mais interessante do filme é a cena de estupro da Kika, né? É uma cena bem longa de estupro e absurda, né? Porque... Eu achei muito forçada. Eu não gostei da cena. Não gostou? Não. Primeiro que tem aquele close da bunda, né? Igual a Angélica falou, acho que ele buscou desse filme do Matador, eu acho, né? O que é mais na bunda do cara ou na bunda da... Não, é um close na bunda do cara, assim, meia hora. É a cena do estupro eterno, como eu tava lendo aqui. É porque ele tava dando uma olhada na bundinha do cara e conferindo e falando, opa! Essa cena de estupro interminável e tem uma exposição também interminável da bunda do estuprador, né? Foi a única cena de sexo, assim, dos filmes dele, assim, que eu tô lembrando agora, que eu achei desnecessário, assim. Mas a cena é engraçada. É bem escrachado, né? Ela começa a falar, mas isso é mal. Como mal? Eu sou ator pornô, eu sou especialista, não sei o quê. Exatamente. O cara consegue dar 2, 3 sem tirar de dentro, né? 4 sem tirar de dentro. Que é isso? E o final da cena? Recorde com ela. Justo hoje, comigo. E o final da cena, eu não vou nem falar aqui, né, que teve o Golden Shower e teve o White Shower nesse filme. Ah, é? Exatamente. Que cai cai uma gota na cara da Vitória Abril, coitada. Que é a jornalista da Atena da vida. 2 anos depois, em 95, o Almodóvar, eu acho que pra se recuperar um pouco do vexame do Kika, aí ele fez um puta de um filme que é A Flor do Meu Segredo. Não sei se vocês concordam. Ah, eu adoro. Maravilhoso. Muito bom. Não, Marisa Paredes, né? Igual eu falei. Exatamente. Minha preferida dele. Ela é maravilhosa mesmo. E tal. Esse filme eu achei ele também muito interessante. Eu gosto de filmes que têm escritores, né, como personagens. Eu sempre achei essa coisa dessa relação da literatura com o cinema muito interessante. E essa coisa de você ter uma escritora que faz esses romancinhos assim... Tipo Sabrina, Júlia, né? Exatamente. E que ela tem o desejo de escrever alguma coisa mais parecida com ela, que ela vive uma crise no casamento e essa crise acaba fazendo ela perceber que ela tem que tomar outros rumos na arte também. Isso foi uma coisa que eu achei muito curioso, essa pegada que o filme tem, essa levada. Pois é, e aí a partir desse filme ele começa a usar mais a metalinguagem, né? Seja escritor ou atriz de teatro, ou até mesmo cineasta, ele começa a contar histórias através da história dos personagens deles, né?
Sim, Já- é verdade. Tanto que eu não sei se vocês perceberam, mas o Marcos chegou e comentou comigo que nesse filme aí ele acaba dando falando sobre outros roteiros, né, dentro desse filme, de filmes que viriam depois, né? Eu lembro que ele citou o Volver, né? Ele Sim. contou a história da Exatamente, Raimunda. exatamente. Não sei se teve outro que ele contou no meio da história. Ele fala também de um que o Bigas Luna ia filmar. Isso, Que é a exatamente. história dela. Que é a história que ela jogou no lixo. Que o filho da empregada pegou. As mulheres que assistindo esse filme vão ficar loucas, né? Porque tem o dançarino de flamenco, né? Sim. Que esse cara é até um dançarino mesmo de flamenco, né, Marcos? Exatamente. E isso é uma coisa muito linda que tem nesse filme também, porque ele é dançarino e ele é filho de uma mulher que também é uma tremenda de uma dançarina, só que ela tá trabalhando de empregada doméstica na casa. É Beck o nome da escritora, se eu não me engano, né? Ela usa o nome de Amanda Gris, né? Ela tem um pseudônimo. Exatamente. Então, mas a relação dela com essa empregada é curiosa, porque ao mesmo tempo que ela é uma pessoa que ela esconde o verdadeiro talento dela, ela escreve esses livros de segunda categoria, mas tem muito mais dentro dela, né, do que ela acaba podendo mostrar pro mercado. Também essa empregada dela que tá lá toda concentrada no trabalho, dentro dela tem uma grande artista, uma grande bailarina. Que é uma cena maravilhosa, gente. Assistam esse filme, A Flor do Meu Segredo. E que belíssima cena. A cena que essa empregada, ela vai dançar, no caso, com o filho, né? Vai se apresentar. É uma cena muito hipnotizante, né, Marcos? É uma cena muito bonita mesmo, muito emocionante. Como também é emocionante quando ela acaba conhecendo esse rapaz do jornal É o País. É o editor, né? Isso. Que ele é o cara que mais se parece com ela, né? O casamento dela tá em crise, ela desaba, ela tenta o suicídio, mas ela acaba descobrindo uma pessoa que tem tudo a ver com ela, assim, gentil, compreensiva, muito legal. E fã dos livros dela, né? Mesmo não sabendo de início que é ela. Sim. E quando ele comenta com ela sobre a Amanda Gris, ela começa a falar mal da escritora, né? Que na verdade é ela mesma. É bem interessante. Eu não sei se no começo, porque esse editor aí que ela conhece, ela é apresentada através de uma amiga dela, né? Que tem um lance interessante com essa amiga dela aí, que o pessoal vai descobrir depois, né? Mas eu tenho a ligeira impressão, eu tive a impressão assim que ele já sabia que ela usava esse pseudônimo de Amanda Gris, entendeu? E tanto que chega um momento quando ele liga pra ela e faz uma crítica. No caso, quando ela vai escrever para esse jornal, ela vai participar de uma coluna que seria assim, ela criticando e outra pessoa, no caso outro escritor, defendendo, né? Seriam dois lados de uma mesma obra, assim, um que gostasse e outro que não gostasse, né? E ela fica furiosa e ele bate na testa e fala: caramba, não acredito. Eu tive essa impressão que ele já sabia, vocês não? Eu acho também. Eu acho que ele começou a desconfiar com o tempo e logo foi tendo certeza. De qualquer maneira, A Flor do Meu Segredo, no caso, esse segredo seria até essa capacidade que ela tem de escrever assim, sobre temas muito mais polêmicos, muito mais interessantes, né? Que ela não conta pra ninguém, ela tem um contrato super leonino, ela tá presa nesse contrato e ela acaba confidenciando esse segredo para esse editor, né? Muito legal, viu? É um filme muito bonito e um filme, uma temática que eu acho muito legal, que é o amor maduro, né, entre duas pessoas, né? Que não é aquele afé cheio de paixão e cheio de loucura. Não, é um amor maduro, assim, de uma mulher já com idade e um cara também. Acho bem legal. Também tem as cenas engraçadas do filme, que são as brigas da irmã dela com a mãe. Nossa, impagável. Telefone, né? Exatamente. Por sinal, a mãe dela é uma daquelas freiras lá do Maus Hábitos, né? E a irmã é Rosi de Palma, de novo. Sim, que dá um medo. Eu falei pro Marcos, cada vez que ela aparece, eu tenho vontade de sair correndo. Eu tenho medo dessa mulher, cara. E essa atriz que é a mãe dela é muito engraçada também, né? Ela aparece em outros filmes dele também, né? Sim.
Eu acho que o Almodóvar estava vivendo aí nessa fase, ele voltou a acertar muito a mão e ele começou a viver talvez a melhor fase da carreira dele. E pra confirmar isso, em 97 ele deu outro filmaço que é o Carne Trêmula. Tem uma fotografia e aborda os temas mais dramáticos de um jeito bem, bem novo do que ele já tinha feito, né? Ele começa a abordar isso no Flor do Meu Segredo e vai mais fundo com a Carne Trêmula, né? E a obsessão por ônibus dele, né? Ele tem obsessão por ônibus? Tem, a maioria dos filmes tem ônibus. Ah, é? Outra coisa que eu percebi também são carros vermelhos. A maioria dos personagens que fazem os filmes dele tem carro vermelho, analise. Já que você falou em carro vermelho, né? Eu reparei que os filmes do Almodóvar, eles são muito coloridos. Isso é um capítulo à parte, né, assim, na história dele. Eu acho que são poucos os diretores que você pode pegar, assim, um frame de um filme e você identifica de quem que é na hora. O de Almodóvar, assim, você pega... Só de você pesquisar, põe no Google, Pedro Almodóvar, você vai ver que todos os filmes dele vão ter a mesma característica, assim. São muito coloridos, a fotografia é maravilhosa, né? Não, eu acho demais, muito legal. Tem até aquela música da... Não sei se é a letra da Adriana Calcanhoto que fala, né? Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo. De Salto Alto, tem uma cena lá no presídio onde a moça tá presa, a Rebeca, em que tem várias moças dançando e que nenhuma moça tá com roupa igual. Todas elas estão com roupa diferente e todas elas extremamente coloridas. Você lembra dessa cena? Exatamente, é um pátio de prisão lá extremamente colorido. Na hora que isso me chamou a atenção também. Mas tem uma coisa, além das roupas coloridas, os cenários também. Você, por exemplo, tá vendo um apartamento, tem sempre um papel de parede com uma estampa interessante que faz um contraste com a roupa do personagem. Uhum. O Almodóvar, ele falou uma coisa numa entrevista que é o seguinte, ele disse que quando tá sendo feita a cenografia de um filme dele, quando ele vai escolher os objetos de cena, a decoração e tudo, ele sempre parte da seguinte ideia, ele nunca quer uma coisa que pareça impessoal, ele sempre gosta de pegar um objeto ou uma roupa que você olha e fale, bom, isso com certeza pertence a alguém, porque tem a ver com a personalidade de alguém, essa cor gritante, essa forma estranha desse objeto, com certeza é alguém que tem uma personalidade diferente que comprou isso. Ele fala que ele não gosta de cenários e objetos de cena impessoais, ele gosta de coisa que pareça que pertence a alguém, que tenha personalidade. Então, o filme, ele traça um paralelo entre a história de uma mãe que tem um filho na rua, e ao mesmo tempo vai contando a história da Espanha, né? O momento que a Espanha foi, que estava bem, a situação econômica do país, a violência e tal era bem pesada, justamente quando a mãe tem esse filho dentro do ônibus, e ao longo do filme ele vai mostrando essa nova imagem da Espanha, né? Ele vai mostrando Madrid, vai mostrando a realidade, como tá mudando, assim, e ele tenta incorporar isso, a nova imagem do país dele, né? Assim, acho que vocês podem falar mais da história do filme, eu só queria fazer esse paralelo. E isso tem uma relação com a própria história do filme também. Exatamente, o Almodóvar, ele quis mostrar essa nova cara da Espanha depois da redemocratização, porque a Espanha ficou muito estigmatizada dentro da Europa por causa da ditadura. O franco foi muito comprida. Só que o próprio Almodóvar, ele mesmo fala, olha, as coisas mudaram, mas não mudaram completamente. A maneira de enxergar as coisas, a cabeça das pessoas também tem que mudar muito ainda na Espanha. Os preconceitos têm que cair. Isso tem a ver um pouco com a história do filme, porque o personagem do Javier Bardem, ele fica paraplégico por causa do tiro que ele leva quando ele tá tentando ajudar aquela moça que tá sequestrada por um cara que tá fixado nela, né, que tá com fixação por ela. Só que no fim esse sujeito, ele acaba voltando. O personagem do Javier Bardem, ele e o amigo dele também, que são policiais, eles vão atender a um chamado, né, de uma moça que ela tá sequestrada por um cara, né, que invadiu o apartamento dela, que o cara é apaixonado por ela completamente. Na tentativa de salvar a moça, o Javier Bardem sofre esse tiro, fica paraplégico, só que a partir desse trauma, ele encontra também o amor dessa moça. A vida dele reinicia. Só que ao mesmo tempo o passado também persegue, porque o Vitor acaba saindo da cadeia e indo procurá-la. E ele acaba mexendo com ela. Esse amor, essa loucura que o Vitor sente por ela. Isso tem uma metáfora com a Espanha, que ela sofreu um grande trauma, ela acabou superando isso, encontrando uma nova vida, né, na democracia, nessa reabertura que houve depois dos anos 80, mas ainda tem o passado da ditadura, o passado retrógrado da Espanha, continua perseguindo ela também. E ela tem que conviver com isso, né? O filme Carne Trêmula ele faz essa metáfora mesmo. Os personagens, um faz parte do passado, do presente e do futuro do outro. As pessoas têm que conviver com a herança dos atos delas e tentar achar uma nova saída, né, para sobreviver e para viver, para conseguir ser feliz, para conseguir dar certo, né? Tudo sobre Minha Mãe, muito legal esse filme. Nossa. De 1999.
Esse é meu favorito. Não sei vocês. Então, esse filme, em primeiro lugar, ele tem esse nome por causa do filme que eles estão assistindo, bem no comecinho do filme, que é Tudo Sobre Eve. Isso, a malvada. Que na verdade ele corrige, ele fala assim pra mãe dele. Eles erraram o nome da tradução do filme. Na verdade, o nome do filme era A Malvada, mas a tradução certa seria Tudo Sobre Eve. Isso. Então, a partir daí, ele já tirou como Tudo Sobre Minha Mãe. Coincide com a época que morre a mãe dele, a mãe do Pedro Almodóvar, né? Então esse filme acaba ficando uma homenagem a ela também. Eu lembro que foi muito emocionante. Eu acho que foi esse filme aí que o Almodóvar foi indicado ao Oscar, né? Foi, ele ganhou melhor roteiro original, eu acho que foi em Cannes, não foi? E Sim. foi indicado ao Oscar. Eu acho, assim, que sem dúvida é o melhor filme dele. E ele começa a abordar, assim, o lado sentimental e relações de família, assim, de uma maneira que vai pegando... Desse filme até o Volver, assim, ele explora bem essas relações, assim, que ele não tinha feito nos outros filmes. Então, contar um pouquinho da resenha dele. No dia do aniversário, o filho da Manuela, né, que é a principal do filme, eles vão ver uma montagem de uma peça chamada Um Bonde Chamado Desejo, que é estrelado por Uma, que é a Marisa Paredes. Após a peça, ele tenta pegar um autógrafo de Uma, só que ela não abre a janela pra ele, tá chovendo, e ele corre atrás dela, atrás do carro dela. E nessa acaba sendo atropelado e ele morre. Nossa. Pois é, e assim, só um parênteses aí. Ele tava escrevendo um livro sobre a mãe dele, Sim. Não era isso? Sobre a biografia da mãe dele, e a mãe dele era mãe solteira e ele não sabia quem que era o pai dele. E esse foi o pedido que ele fez pra ela antes de ir ao cinema. Então, a mãe dele ficou com essa culpa de não ter contado pro filho dela quem que era o pai. E ele morreu ali, né? Naquele momento. Detalhe também, a mãe dele, ela trabalha num hospital e ela participa de campanha de doação de órgãos e etc. E ela acaba também passando pela mesma coisa, né? Exatamente. Ela participa das dramatizações para convencer as pessoas a importância de doar os órgãos e no fim ela também acaba passando por essa coisa de perder um ente querido e os médicos chegarem e pedirem pra ela assinar o formulário e tal. O filme faz umas antecipações interessantes, né? Porque antes do menino ser atropelado, num outro momento, ele se solta dela e ele quase é atropelado por um carro. Então a gente já logo imagina que ele vai acabar morrendo atropelado. Essa coisa dela trabalhar com doação de órgãos, a gente sabe também que ela vai acabar passando por aquilo. O Almodóvar, ele meio que no roteiro, ele brinca de antecipar essas situações. Mas o impacto dela se mantém. A gente não de qualquer maneira, ele não se perde, né? No filme dele, você pode saber que alguém que é ator principal pode morrer a qualquer momento e não vai fazer diferença. A morte dele vai sempre refletir no filme todo. Agora, já que vocês falaram sobre doações de órgãos, né, e tudo, eu já me lembrei, né, interessante a gente conversar, que a gente vai lembrando das coisas, né, que naquele outro filme do Almodóvar, A Flor do Meu Segredo, ele também tem uma cena de captação de órgãos, né, que é muito trash. Ah, é? Vocês lembram disso? Aquela amiga da protagonista, parece que ela fica dando umas palestras e tal, ou dirigindo uns filmes sobre doação de órgãos. Sim, é bem no comecinho, né? Isso, então. Aí eu lembro até que eu comentei, nossa, que maneira de tentar captar o órgão, né? E, pessoal, é um diálogo bem interessante. Quer dizer que nesse outro filme do Almodóvar, Tudo Sobre Minha Mãe, também ele fala novamente sobre doação de órgãos, né? Ou seja, ele tá reiterando ali, tá tocando nesse ponto também importante, né? Que é a doação de órgãos, né? Ou seja, o Almodóvar é um cara engajado, né, gente? Pois é, eu acho que nessa fase ele começa a amadurecer, assim, as temáticas do filme e começa a ficar bem mais complexo, e começa a passar mais mensagens, assim, mais profundas, não só de contestar o que está acontecendo, mas também de começar a passar uma mensagem mais profunda, assim, para as pessoas. Sim. Esse filme tem uma atuação espetacular da Cecília Roth. Ela tá assim, eu até achei surpreendente porque ela aparece em outros filmes do Almodóvar, mas em papéis curtos ou ela tem um papel um pouco maior no filme do Labirinto de Paixões, mas eu achei a atuação dela uma grande surpresa e positiva, né? Uma atuação excepcional. Eu acho também muito comovente essa coisa de ela perde o filho, mas ela acaba adotando, de certa maneira, a personagem da Penélope Cruz, né? Vira uma espécie de filha postiça dela, né? Então, eu acho interessante essa coisa de você ter um personagem que ele tá passando por uma dor profunda, tá arrasado por uma perda, e ele acaba, dentro desse sofrimento dele, encontrando força pra se doar pra alguém, pra ajudar alguém, como ela acaba fazendo com o personagem Emanuela, não é o personagem da Penélope Cruz, que ela tá grávida e descobre que tá contaminada pelo vírus HIV e etc, e é meio rejeitada pela mãe. Então é muito comovente essa relação que a personagem da Cecília Roth tem com o personagem da Penélope Cruz também. Acho que é um dos pontos altos do filme também.
Em 2002 ele fez outro tremendo filme, outro tremendo drama, que é o Fale Com Ela. Pois é, ele aborda, assim, o lado mais masculino nesse filme, né? Ele conta a história de dois homens que tratam das mulheres que eles amavam, mas que estão em coma e tal, em estado terminal, e que eles sabem que nunca vão voltar a viver. Eu acho bem interessante. Sim, tem uma toureira, né, e tal, que é fantástico, assim, a apresentação dessa personagem e tudo, que é justamente numa tourada, né, que ela acaba se ferindo e fica em coma, né, e mostra o drama desses parceiros, né, que eles estão ali, eles se juntam, né, pra poder partilhar opiniões, né, sobre o que tá acontecendo com eles, né, Marcos? Exatamente. O enfermeiro, né, é uma coisa interessante, porque essas duas mulheres, elas estão em coma, mas elas continuam, de certa maneira, sendo o centro da vida desses dois homens que são apaixonados por ela e tal. A diferença é que a toureira, ela tinha um relacionamento com esse senhor aí, que é namorado dela, mas o enfermeiro não, ele tinha um relacionamento platônico, né, com aquela bailarina. E ele acaba, mas ele cuidando dela, ele acaba falando pro namorado da toureira, olha, fale com ela, que é bem o tema do filme. De certa maneira, ele tinha uma dificuldade de comunicação com a toureira quando ele estava junto com ela, já. E ele quando ela estava em coma, ele não sabia o que fazer. Enquanto que também o enfermeiro, ele também nunca pôde dizer para aquela bailarina o quanto ele amava, né? Os dois não conseguiam ter uma comunicação perfeita com o objeto do seu amor enquanto eles estavam ali vivos, né? Quando elas estavam vivas perto deles. E agora, em coma, eles acabam tendo a chance de dizer para elas o que eles não puderam dizer enquanto elas estavam despertas, né? Isso é uma coisa ao mesmo tempo muito dolorida, muito triste, mas também muito bonita, né? É uma coisa interessante que o João Paulo falou, que realmente é um dos únicos filmes do Almodóvar que o ponto de vista é o dos homens, é o ponto de vista masculino que é mostrado. A relação do homem com o amor, a relação do homem com a perda, com a incapacidade de se comunicar, que o homem tem muito isso, essa dificuldade de se comunicar num relacionamento. Não é à toa que o filme chama-se Fale Com Ela, né? Eu acho também que o filme tem uma fotografia deslumbrante, assim, não trilha sonora. Trilha sonora excepcional, exatamente. Atuações, enfim, é um daqueles filmes onde tá tudo perfeito, tudo funcionando muito bem, tudo é emocionante. Enfim, é uma mão. O Almodóvar acertou a mão muito nesse filme também. Ele tava numa fase aí, esses 4 ou 5 filmes aí, o Fale Com Ela, Tudo Sobre Minha Mãe, Carne Trêmula, Má Educação, eu acho que o auge da carreira dele mesmo. Então, e tem a participação do Caetano Veloso no filme, né? Ah, sim, tem. Eu acho que tem até mais de um filme que ele tem trilha sonora do Caetano Veloso, né? O Almodóvar gosta muito. Né? Eu não sei se vocês viram, eu também não vi, um filme do Caetano que saiu, deve ser um documentário, alguma coisa assim, e fala dessa relação dele com o Almodóvar. Parece que eles são bem amigos, assim. Vou assistir, vou procurar, legal. Aparece até no trailer, assim, o Almodóvar falando, a relação que eu tenho com o Caetano é de irmão, assim. Deve ser bem interessante, né? O Almodóvar, ele tem uma certa relação com o Brasil. O Caetano falou pra ele que acha que ele é um diretor quase que brasileiro. Ele acha que os filmes do Almodóvar, eles têm uma cara assim muito parecida com a cultura e com o jeito de ser do brasileiro. E o Almodóvar até concorda. E uma coisa interessante, falando nessa relação do Almodóvar com o Brasil, o Almodóvar, se eu não me engano, em 82 ou 87, eu não me lembro, ele publicou um livro chamado Fogo nas Entranhas, que é um romance satírico pornográfico. O Fernando Meirelles comprou os direitos desse romance. Então é capaz que a produtora do Fernando Meirelles, que é a O2, né? Então é capaz que a gente tenha aí em breve um filme brasileiro que tem como roteiro, tem como argumento um livro do Almodóvar. E talvez até dirigido pelo Fernando Meirelles, quem sabe? Então, agora em 2004 tem o filme La Mala Educación, Má Educação, né, Marcos? Exatamente, é um filme que é com o cara que era o galã do momento, né, o Gael Garcia Bernal. Eu também acho esse um dos melhores filmes do Almodóvar. Eu gosto muito, foi um filme que foi mal recebido pela crítica, acusaram o Almodóvar de tentar causar escândalo. Disseram que ele estava apelando porque ele colocou o Gael Garcia Bernal, que era o galã da época, fazendo um travesti, etc. Eu acho que não tem muito a ver, não, essas críticas que foram feitas. Eu acho que é um
outro tremendo filme do Almodóvar. Nesse filme aí, ele fala sobre abuso sexual, né, também, né? Exatamente. Pedofilia. Inclusive, eu não sei se... acho que vocês têm mais propriedade pra falar, assim. Dizem que ele tentou mesmo contar a história dele nesse filme, né? Que é bem parecida com a história de vida dele. Que Sim. o menino tem a formação católica e tal. É o que o Marcos falou no começo, né, na biografia dele, né, e tal, né. Quer dizer, ou seja, chocou muita gente, né, muita gente ficou, assim, incomodada com isso, né, como se isso não acontecesse, né, gente. Vamos, né, ser realistas. Exatamente. Né? Então, parece que, porque é o seguinte, o Almodóvar, ele foi de um internato uma época, né, parece que ele teve uma paixão por um rapaz nesse internato e realmente teve uma intervenção ali dos padres para tentar proibir o negócio e parece que ele também teria sido assediado por um padre. Então, na cabeça dele, ele associou muito isso. Ao mesmo tempo, a figura do padre, ele reprimindo o amor entre dois jovens e ao mesmo tempo tendo desejos, né, e querendo abusar desses mesmos jovens. E é bem isso o tema do filme, né, que é um amor adolescente que acaba sendo impedido por causa de um padre pedófilo e futuramente a vingança, né, que um dos envolvidos, aí, um dos rapazes, ele planeja fazer contra esse padre usando justamente o cinema, né, justamente novamente, né. Exatamente, contar esse caso num filme. Só falar assim, eu achei o filme assim bem diferente do que o Almodóvar fez. Não sei se vocês concordam. Vocês acham assim diferente? Eu achei interessante essa proposta dele aí, essa crítica, né, que ele tá fazendo. Que é um filme um pouco mais sombrio, mais sinistro, eu diria, mais do que os outros dele, mas eu acho que ainda assim ele tem a marca ali do Almodóvar, da boa fase do Almodóvar, eu acho. Foi um filme que eu não consegui identificar muito o Almodóvar nele, assim. Não tem alguns estereótipos do Almodóvar, né? Talvez seja assim que nem vocês comentaram, tenha mais a ver com a própria vida dele, né? Por isso que ficou uma coisa mais dramática, mais pesada, mais densa, né? Ele quis dar mesmo aquela cutucada, né? É um filme mais frio, né? Que ele tem um certo distanciamento também. Não tem aquele melodrama junto com o humor, né? Que o Almodóvar gosta de usar, né? Exatamente, mas eu também eu gostei, eu acho que o Gael Garcia Bernal ele tá excepcional nesse filme. Eu acho que ele devia fazer mais filme do Almodóvar, né? Eu acho que sim, a parceria dos dois funcionou muito bem, poderia dar mais frutos. Quizás. Volver é o filme de 2006 do Almodóvar, mais uma parceria com a Penélope Cruz, dessa vez a Penélope Cruz como, né, protagonista mesmo. Então, esse foi o primeiro filme que eu vi do Almodóvar, eu achei, assim, muito bom de eu ter assistido esse primeiro, que é um filme com uma temática mais leve e que dá pra você absorver sem te chocar muito, né, a visão dele. E é um filme que aborda muito, como o próprio nome diz, volver não só a personagem, voltando às raízes da família dela, enfim, mas também é meio que a história de vida do Almodóvar, não desse lado biográfico, mas das referências que ele teve quando criança, assim. Inclusive aquele momento que as mulheres conversam com os mortos naquela cidadezinha lá que vive a mãe da Raimunda, que é a Penélope Cruz, ele conta que na cidade dele era assim, que as mães eram todas, que elas eram as chefes de família e que por ter vivido nesse período muito pesado da Espanha, e a cultura delas conversar com os mortos, discutir, ir lá limpar as túmulos dele e discutir, xingar, e é uma coisa que tem um humor muito, muito Almodóvar, né? Você vê que eles pegou disso pra fazer os outros filmes dele. Então, o filme tem esse nome também por causa da música que a Penélope Cruz canta, Revolver. Que é muito bonita, né? Sim. Aliás, a trilha sonora também dos filmes do Almodóvar é um caso à parte, né? Porque ele começou com trilha sonora meio rock, depois passou para clássicos da canção espanhola, né? Bolero. Ele lançou um CD, né? Não, tem até uma música que ele participa, mas é o CD com as trilhas que marcaram os filmes dele. Chama BSO Almodóvar, que é Banda Sonora Almodóvar. É bem engraçado, assim, as músicas bem bregas, assim, muito legal. Eu baseei a capinha na capa desse CD. Aliás, as capas aqui do podcast estão um caso à parte, né, Marcos? Porque o Daniel tá fantástico, ele tá arrasando. Obrigado. Penélope Cruz, ela é da mesma cidade que o Almodóvar nasceu, tá? Uma cidadezinha pequena aí do interior da Espanha. A ideia básica desse filme do pai que tenta abusar da filha e a mãe acaba matando ele. Aliás, ele é padrasto. A filha mata.
Isso, aliás, Não. A mãe, na verdade, filha, tenta encobrir que foi a filha, né? Ela faz. exato. colocando o Alguém corpo perguntar, foi eu que matei. colocando Na verdade, foi a cara filha. no freezer, né? Aham. E tal. E esse é justamente esse pequeno roteiro que é falado no filme A Flor do Meu Segredo. Que é das histórias que a personagem lá da Marisa Paredes quer contar ainda, um dos roteiros que ela tem imaginado, né? Ele acabou, não sei, mais de 10 anos depois filmando. Volver é um filme maravilhoso mesmo. Muito Não, lindo. é um filmaço, ele volta com a Carmen Maura nesse filme. Sim, a Carmen Maura volta depois de 18 anos, né? Sem atuar com ele. Ela é a mãe da Raimunda. Isso. Exatamente. Então. Na ocasião, ela já estava com 61 anos. Eu acho que é uma coisa interessante de falar, que não tem exatamente a ver com a Almodóvar, que a Carmen Maura, como vocês tinham falado, ela fez 40 filmes nesses 18 anos aí que ela não trabalhou com a Almodóvar. E especificamente um dos filmes, depois que o Almodóvar porque ela era uma atriz de teatro, né? O Almodóvar é que acabou ajudando ela a ter visibilidade no cinema. Ela acabou fazendo um filme do Carlos Saura chamado Ai Carmela, que esse filme acabou ganhando 15 prêmios Goya e acabou, depois dos filmes do Almodóvar e também depois desse filme Ai Carmela do Carlos Saura, ela virou acho que a maior estrela do cinema espanhol, né? Com certeza, a Carmen Maura. Pelo menos aí nos anos 90. E novamente, né, do tema de voltar às raízes dele, né? Exato, acho que não é à toa que a Carmen Maura está nesse filme, né? O Volver é Volver também nesse sentido, né? E também pelo fato de que, na história, supostamente ela morreu, né? A região lá onde eles moram, da cidade onde a mãe dela morava, acontecia muito incêndio, né? E aí acredita-se que ela morreu no incêndio, ela e o pai. Mas na verdade ela sobreviveu e ela ficou escondida cuidando da tia. Exatamente. Esse Abraços Partidos, né? Deixa eu só comentar antes da gente começar. Tem um curta que eu acho que é Garotas e Malas, né? O nome. Não, é Vereadora Antropofágica. Isso, então. Mas eu acho que saiu no Brasil com o título ridículo de Garotas e Malas, né? Não, saiu como a vereadora antropófaga. Não, eu já peguei Garotas e Malas. Então eu peguei o título em português. Deve ser inclusive, português Angélica, de Portugal. Oi. Desculpa. Se você quiser colocar, tem ele no YouTube lá inteiro. Tem, eu vou colocar. Então, em 2009, né, no ano passado, o Almodóvar ele lançou o último longa-metragem dele até agora, que foi o Los Abrazos Rotos, Os Abraços Desfeitos. Ou Abraços Partidos, né? Depois de 3 anos ele voltou a filmar e tal. Foi um filme cercado de muita expectativa mesmo. O Almodóvar, ele depois do Volver, ele já estava com a consagração máxima aí no cinema mundial, né? Os filmes dele passam no mundo todo, ganham tudo que é prêmio. Então Os Abraços Partidos foi muito aguardado, mas parece que não foi muito bem recebido pela crítica, né? Infelizmente. Vocês gostaram do filme? Eu gostei. Eu achei maravilhoso, principalmente assim, detalhe pra fotografia, que eu acho que é um primor assim, de cair o queixo mesmo, muito linda. Não, pois é, assim, em termos técnicos, sem dúvida é o melhor filme dele. Agora eu acho que faltou um pouquinho, ele, sei lá. Então, o pessoal fala que é um Almodóvar menor, né? O que cada um teria em particular pra falar do Almodóvar? Quem quer começar? Quer começar, Marcos? Então, o que eu tenho pra dizer sobre ele é o seguinte, que é mais ou menos parecido com o que você falou. O cara tem uma carreira de 30 anos, só de 30 anos, só de longa-metragem, então é difícil a gente resumir a carreira tão comprida assim de uma pessoa. Além dele ter 30 anos, eles são filmes que têm uma certa profundidade, não são rasos. É difícil resumir, mas é isso mesmo. É um cara que ele começou de uma maneira mais escrachada, mais transgressora, com as comédias amalucadas, mas muito boas. Depois eu acho que ele foi experimentando a mistura do drama com a comédia e ele acabou encontrando essa mistura, essa alquimia perfeita, o equilíbrio entre essas duas coisas já no final dos anos 80, durante os anos 90, eu acho que foi o auge da carreira dele. É uma carreira que eu acho fantástica, que vale a pena ser conferida. É um tremendo diretor, entre os melhores que tem atividade hoje em dia, com certeza. Olha, eu acho que diferente do que você falou, Angélica, de começar do começo, lá dos primeiros filmes, eu acho que pra quem não conhece o Almodóvar, o ideal seria começar da fase mais light, que é a fase mais recente, e ir se adaptando ao estilo dele de fazer cinema. Então ir assistindo dos mais recentes. Mas por quê? Porque você vai se adaptando porque quem não conhece, talvez... Não, mas veja bem, então tu recomenda com reservas, é isso? Não, eu digo assim, quem não conhece, o que pode acontecer?
Você assistir, por exemplo, já logo o primeiro, pode não gostar dele e não querer assistir os outros. Entendeu? Eu não sei se isso é uma maneira de conhecer um diretor, não. Eu prefiro indicar eu tenho minhas dúvidas, mais assim. lights, pra ir se adaptando à forma dele fazer cinema. Isso daí seria o equivalente a pegar, desculpa, eu vou discordar do Daniel. Isso Tudo seria o equivalente a você pegar o Sam Raimi, tá? Vou dar um exemplo. O Sam Raimi, o que é mais recente do Sam Raimi? Arrasta-me para o Inferno, Homem-Aranha. E o cara não vai conhecer o que o Sam Raimi fez no começo, que foi a Noite Alucinante e tal. Eu acho que é assim. Eu uma maneira minha, tá? Particular de conhecer um cineasta e tudo, é eu pegar justamente o começo da filmografia dele. Entendeu? Eu acho que assim é legal tu conhecer o cara. Tu vai pegar o que já tá lapidado. Eu tenho curiosidade. Um exemplo aqui, só pra exemplificar, tá? Vamos supor, tem esse filme aí do Richard Gere, tá? Do cachorrinho. Ai, caramba, eu falar sobre o filme, fiquei curiosa. Poxa, eu descobri que esse filme, que tem um filme, é uma refilmagem de um filme japonês. Eu fui atrás do filme japonês. Cada um tem lá a sua maneira de conhecer cinema, né? Mas eu acho que quando a gente fala de Almodóvar, entendeu? Que ele é um diretor que se ele fez esse sucesso, ele tá fazendo esse sucesso hoje em dia, foi porque ele começou fazendo justamente essas obras, sim, transgressoras, profanas, controvertidas mesmo. Eu acho que eu não recomendo a pessoa assistir o primeiro Braços Partidos, não. E depois Volver. Ao contrário, vai pegar lá o Pepe Lucibon e vai ver a Chuva Dourada lá e tal, entendeu? E descobre que o cara começou ali é a raiz do cara, né? Sei lá. Olha, mas eu respeito o que o Daniel falou, é que o Daniel, ele recomenda com reservas, eu entendi. Independente da ordem que você assista, se você assistir todos os filmes, você vai ter a ordem. Você vai ter... mas daí você não vê a evolução ou a involução do cara, né? Não, você vê a evolução. Só que não sei, aí vamos falar de evolução. Tu acha que veja bem, pro Marcos, tu acha que é evolução? O diretor começar arrebentando a boca do balão e depois ele vai lapidando sua obra, até ele chegar num ponto que ele fica totalmente palatável, sendo que as obras dele não eram palatáveis, que o negócio era sério mesmo, pra chutar o balde. O que você acha? Por exemplo, eu gosto mais do primeiro filme dele, o Pepe Lucibon, do que do último. Com certeza, eu acho Sim, ele é mais divertido. Mas ao mesmo tempo, o Daniel tem razão no seguinte sentido. Talvez pro público assim, que não tá acostumado com o universo do Almodóvar, realmente a pessoa, se ela começar pelos Abraços Voltos, ela vai gostar do filme, vai achar o filme assim atraente, e aí ela conhecendo as outras coisas dele, na verdade ela vai ver que o cara fez coisas ainda melhores do que aquilo, né? Sim. E tal. É por aí que eu quero. Então entendi. Só que como eu já tenho o hábito de acompanhar o cinema assim, eu acho que pra mim é mais fácil. Eu costumo seguir essa linha, entendeu? Por exemplo, eu tenho essa curiosidade. Se eu peguei uma obra do cara, vai do Michael Haneke, que é o cara que fez aí o Fita Branca. Entendeu? Eu tenho maior curiosidade, eu não consegui ainda pegar lá os primeiros filmes do Michael Haneke. Entendeu? É o que eu quero fazer, eu acho que pra eu conhecer um cineasta é assim. Então, mas por exemplo, se o cara, vamos dizer que ele comece pelo último, o Abraços Rotos, à medida que ele fosse assistindo os outros, ele iria já tomar um gosto, acho que com certeza ele ia se apaixonar pelo universo do Almodóvar, e na hora que ele pegasse os primeiros, que são filmes mais radicais, ele não ia, digamos assim, rejeitar. Mas será que a pessoa não ia se acovardar? Não, porque tu começar pelo suave, e eu sou hard, cara. Eu já começo pelo pesado, entendeu? Eu vou te falar, sabe uma coisa que me desagradou? Mas isso daí me desagrada não é só com o cinema, não, com a música, com as bandas. Me desagrada eu ver o pessoal começar com um trabalho muito autoral, muito diferente, e, sabe, modificando. Isso daí tem o rótulo de evolução, cara. Às vezes não é evolução, entendeu? Tá, isso daí, na minha opinião, é que nem o Tarantino com Bastardos Inglórios, entendeu? Eu gosto daquele Tarantino do Cães de Aluguel. Peraí, agora eu vou ter que falar. Não, deixa eu só concluir. Não, eu gosto daquele Tarantino que tem o Jack Brown, entendeu? Eu gosto. O Bastardos Inglórios eu não gostei. Me conta por que você não gostou. Eu não gostei do Bastardos Inglórios. Posso falar? Eu também não gosto. De qualquer filme, menos Tarantino. Qualquer diretor podia estar ali. Não, mas você assistiu mais de uma vez? Não. Vou te falar. Eu assisti a primeira vez. Eu não gosto, eu só assisto uma vez. Não, mas eu tive que assistir a segunda vez. O negócio foi o seguinte. Eu peguei e vi até a metade.
vocês não acreditam. Tipo, o filme é 18 anos e tal, chegaram 2 invadiram o cinema. Ai, Nossa. Adivinha onde que eles sentaram? Celular. Atrás de quem? Você. Atrás de você. Eu fiquei escutando tudo que eles falaram. E eles, cara, tipo, sabe quando a pessoa tá tentando aparecer e fica gritando, falando saindo do filme? E não apareceu um pra tirar do cinema. Ixi. Isso acontece. Aí eu não consegui assistir, mas aí eu achei bom que eu assisti de novo e eu consegui ver o Tarantino no filme. Assim, eu saí muito assim, depois que eu saí do cinema, deu pra assistir o filme. Claro que não com a mesma concentração. E depois, quando eu assisti tudo, eu consegui ver o Tarantino ali e eu te falo que foi um dos melhores dele. É igual você pegar... A gente tá falando do Paul Thomas Anderson, Sangue Negro. Você acha que parece com os outros filmes dele? Não tem nada a ver. Eu não acho que o Paul Thomas Anderson um filme pareça com outro. Opinião minha, entendeu? Eu não acho que... Não, tipo assim, eu acho que tem o traço do cineasta ali, mas eu não acho que um filme pareça particularmente um com o outro, que a direção dele não é uma coisa que nem um Almodóvar, que tá... Não, o Almodóvar tem ali aquela fórmula que ele aplica e tal, eu não acho. Então, olha, eu vi Magnolia, o Boogie Nights e o Você acha que ele tem uma fórmula ali, que ele aplicou uma fórmula? Então, eu achei o quê? O Boogie Nights e o Magnolia eu consegui ver uma semelhança. Só que no Sangue Negro, você não vê o cara ali. Você não vê. Inclusive, os atores são totalmente diferentes. E é um filme fabuloso, né? Então, isso que eu tô tentando te falar. Então. Eu acho que é igual... E eu não sei se você viu o Tarantino falar que ele só demorou 10 anos com Bastardos por causa que ele viu o Sangue Negro do Paul Thomas Anderson. Usou como referência Sangue Negro? Não, o negócio é o seguinte, eles são amigos e o Tarantino faz um paralelo dos filmes dele, que ele tem com o do Paul Thomas Anderson. Ele falou na entrevista e tal. Se você pegar o Pulp Fiction e o Boogie Nights, você consegue ver semelhança ali, entendeu? Eu não consegue? Eu não vi semelhança em Pulp Fiction e Boogie Nights. E você vê assim que ele falou, não, agora eu vi, o cara fez uma obra-prima, eu vou ter que trabalhar pra chegar lá. E ele demorou 10 anos pra fazer isso. Eu não sei, eu não vou querer, eu tenho lá a minha maneira pessoal de... Então, o negócio é o seguinte, eu sou fã declarado da Almodóvar e eu tiro o chapéu pra quem tá tentando assim ver alguma coisa fora do normal, pra quem quer ter uma experiência nova no cinema, pra quem tá disposto a se apaixonar assim por um filme, indico todos o Almodóvar. E assim, eu posso falar assim, eu comecei a assistir do Volver de trás pra frente, eu vi todos até o Mulheres à Beira do Ataque de Nervos, e agora eu tô buscando, tentando ver a fase transgressora, e mesmo assim, eu acho que se eu tivesse visto primeiro um filme transgressor dele, eu ia falar, que é isso? E não ia assistir mais nada. E hoje eu entendo por que ele foi transgressor. E consigo gostar entendeu? Consigo ver o que ele queria passar ali. Eu acho que de qualquer maneira que você for ver o filme dele, é uma experiência muito válida. Tudo bem, de trás pra frente ou de frente pra trás, né? Eu acho uma maneira estranha da gente analisar uma obra, né? Tu pegar o produto final, não, então, né? Eu peguei de trás pra frente por acaso. Não foi nem tentando. Não, tudo bem, é válido, é uma experiência. Não interessa se você vai assistir primeiro o Abraço dos Partidos. É claro que, olha, eu vou falar uma coisa, entendeu? Quem gosta de cinema e tal não pode ter medo de ver o que for, cara. Porque eu acho que se tu vai se limitar, não tô falando de tu especificamente, né? Mas se você vai se limitar, você não vê nudez, você não vê nada que vá ofender, porque eu acho que hoje em dia, isso já foi muito falado, eu vou reiterar aqui nesse podcast, o politicamente correto tá fudendo com tudo. Tá, não. Sabe, você assim, tem que... Eu acho que é por isso que todo mundo... não é nem peitinho hoje em dia, o pessoal já coloca sutiã, então as moças estão de sutiã numa relação sexual, que é uma coisa que não acontece. E não, tudo. é muito Quer dizer ruim. que eu acho uma coisa muito corajosa, esse diretor é um diretor corajoso, entendeu? Então, se você gosta de cinema, você também tem que ter, sabe, você tem que estar desprovido de preconceitos. Você tem que acompanhar a obra do cara, assim, fazer uma análise, não ficar se prendendo se aparece um peito, uma bunda, seja lá o que for, entendeu? Ou se é um monte de freira fumando maconha, não interessa. Entendeu? Você tem que pegar, você olhar a história como um contexto, assim, você pegar, se analisar, você tentar entender o que a pessoa está querendo te passar, tem uma mensagem ali, né? Então eu acho que o Almodóvar, ele é uma experiência. Eu acho que se você não conhece o Almodóvar, ou se você conheceu um filme do Almodóvar, vai lá atrás e busca algo do Almodóvar também.
faz assim, tá com medo, vai, pega o Pepe Lucibon, depois pega o Carne Trêmula, entendeu? Dá uma equilibrada. Mas sabe, ficar só no que é mais light do cara, você não vai descobrir de onde ele veio. Pois é, não, eu acho que não vale a pena. Transgressor, entendeu? O cara, ele começou de maneira assim, muito séria, né, Marcos? Ele sem medo de ninguém, entendeu? Botou a boca no mundo. Ele é um diretor que se leva a sério, talvez até a sério demais em alguns momentos, que talvez ele tenha perdido até essa veia transgressora dele por causa disso. E tal, mas é legal mesmo a fase em que ele não se levava a sério. Mas é o que eu digo, talvez o ideal seja equilibrar. Eu não acho que um cara ele tem o trabalho de pegar 8mm dele, entendeu? E se ferrar todinho pra fazer uma produção, seja lá qual for, se ele não tá se levando a sério. Eu discordo. Não, eu queria só agradecer também e foi muito legal falar do Almodóvar e vou buscar o que eu não vi dele ainda. Por muitas horas, né? Falar do Almodóvar. Acho que tu falou do Almodóvar até enjoar, fala a verdade. 3 horas, né? Porra, pois é. Parei de falar aqui também. Tá certo, então olha, eu agradeço a todos aí. Que bom que o Almodóvar, ele sempre gera umas boas discussões, né? Que legal, né? Até entre a gente, fantástico. Né? Muito obrigada, viu, Daniel, pela sua presença. É sempre um prazer. Valeu, muito obrigada. Por sinal, a capa do podcast é do Daniel, gente. Ficou muito bonita a arte, tá? Muito obrigada também por isso, viu, querido? Obrigado a vocês. A gente quer avisar os nossos ouvintes que a partir do próximo podcast nós vamos ter uma postagem quinzenal. O podcast vai sair a cada 15 dias e não mais semanalmente. Exatamente, tá dando muito problema, é muita correria e muita edição para fazer e o tempo é curto. Então, queridos, agora o podcast será quinzenal, ok? Então, quero agradecer ao Daniel. Daniel, muito obrigada pela sua participação, querido. Sempre um prazer participar. Tá certo. Sempre aí. Ok. O João Paulo, muito obrigada, tá? Que bom poder contar contigo agora. Que legal. Obrigado. Tá Olha, certo. sempre que eu puder, eu tô aí participando, é só chamar. Tá certo. Visitem lá o blog do João Paulo, o blog central. Está lá o ícone no nosso blog, tá? Que o blog dele é muito legal, tem críticas de cinema. Então, Marcos, muito obrigada pela sua participação, querido. Foi um prazer. Tchau e boa noite a todos. Tchau, boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Falou. Boa noite, boa noite. Tchau, gente. Tchau. Que poblada de recuerdo encadena mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido